senhor Luiz Inácio da Silva, vou chamá-lo de ex-presidente. O senhor prefere como? Pode ser ex-presidente? Doutor, se puder falar um pouquinho mais alto, para mim seria bom. Tá. Posso chamá-lo de ex-presidente? Pode. Tá. Então o senhor sabe do que está sendo acusado nesse processo, Não. né? Não sabe? Não sei, gostaria de pedir se a senhora pudesse me explicar qual é a acusação. Tá. O senhor tem dois conjuntos de acusação. A primeira parte da acusação diz respeito à corrupção, que o senhor teria recebido vantagens indevidas da Odebrecht e da OAS relacionadas aos contratos que eles têm com a Petrobras. E um segundo conjunto de atos que seriam atos de lavagem de dinheiro relacionados à reforma do sítio em benefício ao senhor e à sua família, que foram feitos em um primeiro momento pelo Bunline, num segundo momento pela Odebrecht, num terceiro momento pela OAS. Um resumo muito sintético seria isso. Não. Eu imagino que a acusação que pesava sobre mim é que eu era dono de um sítio em Atibaia. Não é eu isso. Não é passei. isso. Não é isso que acontece. É ser beneficiário de reformas que foram feitas. A acusação passa pela relação do senhor ser dono do sítio, mas a acusação imputada é de senhor ser beneficiário das reformas que foram feitas por essas três pessoas que eu lhe falei. Bunline, Odebrecht e OAS. Mas, doutor, eu só queria perguntar para o meu esclarecimento, porque eu estou disposto a responder toda e qualquer pergunta. Eu sou dono do sítio ou não? Isso o senhor que tem que responder, não eu, doutor, e eu não estou sendo interrogado nesse momento. Não, quem tem que responder é quem me acusou. Doutor, e assim, senhor ex-presidente, esse é um interrogatório, e se o senhor começar nesse tom comigo, a gente vai ter problema. Então, vamos começar de novo. Eu sou a juíza do caso, eu vou fazer as perguntas que eu preciso para que o caso seja esclarecido, para que eu possa sentenciá-lo, ou algum colega possa sentenciá-lo. Então, num primeiro momento, eu quero dizer que o senhor tem todo o direito de ficar em silêncio, mas nesse momento eu conduzo o ato. Mas, doutor, pela ordem, meritíssima juíza. Nos termos do que dispõe a Constituição e as leis de processo penal, a excelência bem sabe, o interrogatório é o ato em que o acusado exerce a autodefesa. Sim, mas tem ele que não ter a mais absoluta liberdade para expor os fatos e indagar a respeito do que está sendo acusado. Pela ordem, doutor, que ele não, eu estou me dirigindo à meritíssima juíza, não estou falando com vossa excelência, não abro este diálogo lateral, estou falando com a meritíssima juíza. Você não vai me cortar? Eu estou me dirigindo ao juízo. Vossa excelência quer substituir o juízo? Não, o senhor que está trabalhando na condição da audiência, doutor. Se o senhor não... Eu posso fazer as perguntas ao seu cliente, o senhor orientou ele do que está sendo acusado nesse processo, ele está apto a ser interrogado, ou o senhor precisa sair dessa sala e conversar com ele e ele retornar? Absolutamente não. Eu só quero que ele tenha a liberdade de, nas formas da Constituição e da lei, responder da forma como ele acha adequado. Ele responde respondendo, não fazendo perguntas ao juízo ou à acusação. O senhor se sente apto a ser interrogado neste momento, senhor ex-presidente? Eu me sinto apto e me sinto desconfortável. Se o senhor se sente desconfortável, o senhor pode ficar em silêncio, como eu ia dizer. O silêncio do senhor não será usado em prejuízo à sua defesa. Se o senhor quiser responder as perguntas que primeiro eu vou lhe fazer, depois o órgão do Ministério Público e depois as defesas, o senhor pode responder. E quando é que eu posso falar, doutora? O senhor pode falar, o senhor pode responder quando eu perguntar, no começo. Mas pelo que eu sei, é meu tempo de falar. Não, é o tempo de responder as minhas perguntas. Eu não vou responder interrogatório nem questionamentos aqui. Tá claro? Está claro que eu não vou ser interrogada? Eu não imaginei que fosse assim, doutora. Eu também não. Como eu sou vítima de uma mentira há muito tempo... Eu também não imaginava. Eu imaginei então que agora... vamos começar com as perguntas. Eu já fiz um resumo da acusação e vou fazer perguntas. O senhor fica em silêncio ou o senhor responde? E o senhor Cristiano Zanin, eu não lhe concedi a palavra, eu vou fazer perguntas. Eu já lhe fiz o resumo do que o senhor está sendo acusado e agora quero lhe perguntar em que momento, primeiro momento que o senhor teve contato com esse sítio de Atibaia? Dia 15 de janeiro de 2011. Tá. O senhor teve contato com esse sítio de Atibaia no 15 de janeiro de 2011, como? Eu tinha deixado a presidência da República, eu estava de férias, e quando foi no dia 12 de janeiro, me falaram que o Jacob Itá tinha comprado um sítio que se eu queria passar um final de semana lá.
Eu subi do Guarujá no dia 15 e fui ao sítio do Jacobitá, que na verdade era do filho do Jacobitá. Tá. Foi lhe informado por quem? O Jacó te falou? A dona Marisa? Não, quem falou foi um filho meu por causa de uma briga minha com a dona Marisa. Tá. Daí o senhor foi nesse sítio com quem nesse primeiro dia 15 de janeiro? Eu fui com o meu pessoal da segurança. Tá. O com senhor e estava o Fernando, o Jacó. O senhor foi passar um final de semana. Eu não sei se foi no final de semana ou no domingo, não lembro bem. Tá. Quando o senhor chegou lá, o senhor soube que o sítio era do Jacó, já de cara, que era do Fernando? Soube tá. que era... Segundo... Na verdade, eu soube que o Jacobitá tinha doado ao filho dele o dinheiro da poupança dele, o dinheiro sei lá de onde, ou seja, para que o filho pudesse adquirir o sítio. Tá. O senhor passou a frequentar o sítio a partir de então? Passei a frequentar o sítio em 2011, alguns finais de semana, junto com o Jacobitá, junto com o Fernando. Tá. Chegou um momento que o senhor chegou a ficar hospedado lá, porque quando houve a busca e apreensão foram encontrados vários objetos pessoais do senhor e da dona... Eu ficava hospedado de final de semana lá. Então, o senhor ia final de semana, mas com mais frequência a partir de um certo momento ou desde 2011? Eu não lembro. Eu acho que 2011 até 27 de outubro eu ia sempre com o Jacobitá, porque nós fazíamos lá, jogávamos buraco, jogávamos mexe-mexe, e o Jacó tinha na nossa companhia, sabe, naquele instante eu acho que era uma relação quase que de irmã, porque eu conheci o Jacó desde 1975, nós fundamos o PT junto, fomos dirigentes sindical junto, fundamos a CUT junto, fizemos as greves juntos, fomos candidatos juntos, sabe, o Jacobitá, depois de um certo tempo, passou a ter em mim, sabe, quase que a única pessoa em que ele passava final de semana. Tá. É que a partir de um certo momento, pelo que consta dos autos e pelo que foi encontrado na busca e apreensão realizada no sítio, a família Bittar deixou de frequentar com tanta frequência, o senhor e a sua família começaram a frequentar mais. Isso chegou a acontecer? Veja, a família Bittar, o Fernando Bittar, em função de ter um filho de 12 anos que preferia ir para o shopping do que para o sítio, não ia, mas o Jacó ia constantemente para o sítio. E o problema do Jacó é que ele estava com mal de Parkinson e estava cada vez mais ficando com problema. Mas ele foi muito tempo. Frequentava junto com o senhor e quem deixou de frequentar um pouco mais fui eu por causa do câncer. Depois do dia 27 de outubro, eu tive 2011, 2012, o tempo inteiro, menos possibilidade de ir, e às vezes ia e voltava no mesmo dia por causa da doença. Tá. E o Fernando falou até que o senhor ia na época do tratamento e ficava hospedado de vez em quando, né? Eu ia, mas não ia para dormir porque eu tinha problema de debilidade. Tá. E aí, depois de um tempo, quando foi feita a busca e apreensão, então o senhor disse que o Jacó ainda frequentava, o Fernando menos por causa do filho adolescente, mas o senhor que ocupava o quarto principal. Quando me dava, eu ocupava. Mas tinha os objetos pessoais estavam lá. E isso era uma deferência que eu recebia tanto lá na chácara, quanto eu recebia no Palácio da Rainha da Inglaterra, no Palácio da Rainha da Suécia, em vários lugares que eu frequentei, inclusive no Kremlin, sabe? Eu tive o prazer de ser convidado a dormir no Kremlin. Eu não sei o que o Ministério Público viu de absurdo isso. Quando foi narrado aqui por várias testemunhas e por alguns réus, o senhor Fernando Bittar comprou o sítio, foi feito a escritura, ele e o Jonas Suassuna. O senhor sabia que foi feito uma escritura, eles negociaram, uma parte do terreno ficaria com o Jonas, outra parte com o senhor Fernando Bittar? Eu não tinha interesse e nem por que saber disso. Tá. O que eu sabia era que o terreno era um todo e que o Fernando Bittar não podia comprar todo o terreno, ele comprou uma parte e o Jonas Suassuna comprou a outra parte, é isso que eu sabia. Mas o senhor sabia quando? Quando que o senhor ficou sabendo disso? Depois de algum tempo que estava lá. O senhor já estava usando o sítio, já estava frequentando, quer dizer, o sítio? Já. Tá. O senhor soube
que as primeiras reformas foram feitas no sítio, uma parte pelo senhor Fernando para usar e outra parte a pedido da dona Marisa? Eu nunca... Veja, eu tenho muita dúvida se a dona Marisa pediu para fazer a reforma. Tenho muita dúvida. Como ela não está aqui para se explicar, eu fico com a minha dúvida. Eu, sinceramente... O senhor Bunlai e o senhor Aurélio, que foram ouvidos essa semana, relataram que eles foram junto com dona Marisa. Agora ficou fácil citar o nome da dona Marisa porque ela morreu. Tá. Então agora... É muito fácil então, dizer. O senhor não acredita que o senhor Bunlai eu sinceramente não acredito porque não o senhor Aurélio, o senhor Bunlai, eu não acredito porque eu não acredito que a dona Marisa tivesse efetivamente relação para pedir para uma empresa fazer obras. Tá. E também porque não era dela. Tá. Então o senhor acha que o senhor Bunlai, quando fala que foi fazer visita junto com dona Marisa e com o senhor Aurélio, e o senhor Aurélio também confirma essa visita antes das reformas, o senhor acha que eles estão mentindo? Eu não estou dizendo que eles estão mentindo, eu estou dizendo que eu não acredito que a dona Marisa fosse pedir. Então por que ela teria ido visitar esse sítio com o Fernando, com o Bunlai e com o senhor sabe? Eu sei porque as pessoas, na verdade, quando compraram o sítio, tomaram uma decisão de que o Lula não poderia saber de nada, que o Lula era contra qualquer ideia, sabe, de comprar qualquer coisa pedindo para ele guardar arquivo, porque eu era contra. No meu mandato presidencial eu era contra. Primeiro discuti instituto, discuti acervo, antes que eu deixasse a presidenta da República no dia 31 de dezembro de 2010. Sabe? Então, os companheiros também não tinham que me dar explicação. Tá. Mas então, eles fizeram... O senhor não soube e duvida que a dona Marisa tenha falado com o senhor Bunlai pedindo para reformar alguma coisa no sítio? Eu sinceramente duvido. Tá. Eu sinceramente duvido. O senhor soube que as primeiras pessoas que fizeram a obra, o senhor Ignes, as primeiras pessoas que estavam lá foram retiradas a pedido da senhora Marisa, do senhor Fernando, do senhor Aurélio? O que eu sei das reformas, na verdade, foi depois da imprensa. A senhora sabe do contato que dona Marisa tinha com pessoas da Odebrecht, com a direção da Odebrecht, para ter pedido para a Odebrecht assumir essa reforma? É isso que eu estou tentando dizer. A Marisa não tinha, no meu conhecimento, nenhuma relação com a Odebrecht. Tá. Mas nem em eventos sociais ela não tinha contato com o senhor Emílio, com o senhor Marcelo? Ela participou de jantares, de eventos sociais com o senhor Emílio, o senhor obviamente Marcelo? Que pode ter encontrado num evento qualquer, sabe, público com essas pessoas, porque ia muitos empresários. Mas ter liberdade para falar com uma pessoa e pedir, eu sinceramente acho que quem citou isso está tentando encontrar uma solução cômoda para uma pessoa que já está morta. As pessoas que relataram esse fato, também o senhor acredita que estão mentindo, que dona Marisa pediu? Eu não vou dizer, não estou utilizando a palavra mentindo. Tá. Eu só estou dizendo que não acredito que a dona Marisa tenha pedido. Tá. Com relação a parte que foi feita, o senhor já relatou, e eu ia perguntar isso no início do depoimento, ficou um pouco tumultuado, a questão da relação do senhor com a Odebrecht. O senhor concorda em usar o que já foi dito nos outros processos, no processo anterior, que é do apartamento e do... O senhor concorda ou o senhor quer que refaça algumas perguntas? Doutora, eu na verdade gostaria de falar outra vez o que eu já falei aqui para o doutor Moro, numa audiência. Já falei, ou seja, o primeiro processo que eu fui vítima aqui é uma farsa, uma mentira do Ministério Público com PowerPoint. A segunda é outra farsa, sabe? E eu tô pagando esse preço. Tá. Eu vou pagar porque eu sou um homem que crê em Deus, creio na justiça e um dia a verdade vai prevalecer. O que está acontecendo? Tá, então o senhor quer que eu refaça as perguntas relativas ao... aproximação que a diretoria da Odebrecht tinha com o senhor. É isso para o senhor poder falar de novo? Pode fazer. Então, consta que o senhor Emílio Odebrecht foi ouvido nessa ação penal, que ele tinha, antes mesmo do senhor assumir o primeiro governo, contatos em razão da empresa dele ser uma grande empreiteira, em especial pelo compromisso que o senhor teria assumido com relação à política da petroquímica da Braskem, que seria interesse da Odebrecht.
e que várias vezes ele conversou com o senhor, várias vezes houve a sugestão pelos dirigentes de Petrobras para que fosse reestatizado essa parte, esse setor da economia, e que ele sempre foi conversar com o senhor e o senhor sempre garantiu a continuidade da empresa dele nesse sentido. O senhor confirma essas conversas com o senhor Emílio, essa questão, doutora, da Braskem? Eu talvez tenha sido, na história do Brasil, o presidente que mais conversou com empresários. Talvez o único presidente da República eleito com programas em cada eleição que eu disputava. E esse programa de governo era feito ouvindo desde os mais simples trabalhadores aos mais importantes empresários, passando pela Febraban, representando o sistema financeiro, passando pelo sucro alcooleiro, passando pela indústria de óleo e gás. Eu, quando construía um programa de governo, eu construí um programa de governo para o Brasil e não para mim. E o Emílio Odebrecht e outros empresários participaram muito de discussão, sabe, sobre o futuro do Brasil, sobre a construção. E eu tinha um pensamento sobre a indústria petroquímica. Porque a Petrobras, diferentemente do que algumas pessoas falam, não é uma empresa estatal. A Petrobras é uma empresa, sabe, pública de economia mista, com ações na Bolsa de Nova York e com acionistas minoritários. E eu não tinha nenhum interesse que fosse estatizado qualquer coisa. Eu tinha interesse que tudo fosse transformado, sabe, numa atividade de empresas públicas e que deveria participar Petrobras, empresas privadas, Banco do Brasil, empresas privadas, tudo. Eu achava que tinha que ser uma mistura da atividade econômica para a gente fazer esse país voltar a crescer. Mas como o ideal era tentar mostrar que a empresa Petrobras era pública e que o Lula mandava na Petrobras, sabe, se criou um monstrengo de dizer... Mas eu nem perguntei da Petrobras, eu perguntei especificamente das conversas que o senhor Emílio disse que teve com o senhor a respeito do medo que ele tinha que a petroquímica Braskem fosse estatizada. Eu tive com ele e com todos os empresários brasileiros, inclusive todos eles participavam do Fórum Econômico, do Conselho Econômico e Social que eu criei, onde participavam os maiores empresários do Brasil, e nós discutíamos desde política tributária, a política social, a política de investimento, a política externa. Tá. Sim, é por isso que o meu governo passou a ser... conversou com o senhor Emílio algumas vezes sobre essa questão da Braskem ou não conversou? Não era da minha alçada conversar. Tá. Ou seja, qualquer assunto específico de conversa com quem quer que seja, ou a pessoa conversava com o ministro da área, ou a pessoa conversava com a empresa fins. Tá. Então o senhor não conversou e não garantiu nada ao senhor Emílio em nenhum momento? Veja, primeiro eu poderia garantir qual era a intenção do governo. E a intenção do governo era ter o Brasil como um país, sabe, de uma indústria química poderosa. O Brasil é um país de 200 milhões de habitantes, o Brasil compra até bacia de lavar os pés, importa porque não tinha uma indústria química forte. Eu era favorável e defendia que o Brasil tivesse uma indústria petroquímica muito forte. E a Braskem... Eu só queria que o senhor respondesse sim, não. É porque não é só assim, doutora. Lamentavelmente não é só assim, sim ou não. A defesa gostaria de ter a palavra. Eu acabei de dizer que eu conversei muito com a Braskem. Mas especificamente sobre esse assunto, o senhor conversou ou não conversou? Devo ter conversado na discussão do programa do governo. E o senhor garantiu alguma posição para o senhor Emílio? É possível garantir. Tá. É possível garantir que o governo brasileiro ia ser um governo democrático, plural, e que as empresas iriam ter o direito de participar das coisas feitas no governo. Tá. Com relação aos diretores da Petrobras, já foi feita a pergunta, mas como o senhor quer de novo falar sobre o assunto, volto a perguntar. Qual a participação? O senhor escolheu os presidentes da Petrobras que foram presidentes durante os seus 2 mandatos? Essa é uma das grandes mentiras. Se o Ministério Público tivesse tido interesse, ele teria percebido que antes do Lula virar presidente da República, quem escolhia os diretores da Petrobras era exatamente o presidente da República do Brasil. E que para evitar que o Lula fizesse isso, aí já vem a maldade política, teve um decreto-lei estabelecido em 2002, sabe, tirando da presidenta da República o direito de indicar. Tá? Então, quem passou a ser
O indicador era efetivamente o Conselho de Administração da Petrobras, que era plural, que tinha empresários privados, grandes, pequenos, sabe, médio, que tinha acionista minoritário. Qual era o papel do presidente da República? Eu não sei se as pessoas estão acompanhando a montagem do governo agora atual. Né? Quem é que está sendo colocado? Dá essa impressão de que não tem ninguém político. Mas com raríssimas exceções, todo mundo ali é político. Então o que eu fazia? Eu fui eleito com uma base que me apoiou na campanha. Eu designei, sabe, o ministro-chefe da Casa Civil, que é o responsável por isso, particular com os líderes dos partidos que me apoiavam, a montagem do segundo escalão do governo, porque eu tinha indicado o primeiro escalão. Tá, no caso era o senhor José Dirceu. Como é que funciona? Como é que funciona? Se reúne as lideranças dos partidos, os líderes de cada bancada, sei lá se o presidente do partido, porque eu não participo, e eles indicam um nome para que o presidente da República coloque à disposição, primeiro do gabinete, manda para a Casa Civil, que vai para o gabinete institucional. O gabinete institucional faz uma investigação, sabe, se tem prontuário, se tem denúncia, se tem qualquer coisa que não signifique boa conduta. Quando isso chega, devolve-se à presidência da República, o presidente da República encaminha isso ao Conselho da Petrobras. E o Conselho da Petrobras é quem tem a autonomia e a autoridade, segundo o decreto, de indicar as pessoas. Quando as pessoas foram indicadas, eu disse no depoimento, já no depoimento, não houve uma denúncia, sabe, nem da imprensa, nem da Polícia Federal, nem do Ministério Público, nem do Sindicato de Trabalhadores, nem dos funcionários, ou seja, eles foram aprovados, inclusive, em depoimento de pessoas do Conselho por unanimidade. Tá. Então, o senhor fez indicações com base em orientações da base partidária que lhe dava Excelência sustento. pela ordem. É isso? Excelência pela ordem. Não foi dito. Foi dito que a indicação era feita pelo Conselho. Foi isso que o depoente acabou de afirmar. Mas não foi a presidência que falou para o Conselho eu enviei o nome. Ele enviou um nome. Encaminhamento. A gente não fala. Encaminhamento da presidência. A gente não interfere no Conselho. Tá. Mas o senhor encaminhava 10 nomes para eles escolherem ou o senhor encaminhava um nome e eles aprovavam ou reprovavam? Não, mas você indicava o nome que tinha vindo para você indicar. Tá. Eu não inventava então nome. Então é isso que eu estou falando. O senhor recebia o nome da sua base de apoio, mas o senhor está falando inclusive da presidência? O Dutra, Gabriele, era a base de apoio? O presidente foi da indicação minha, o presidente da Petrobras. Tá. Tanto o Zé Eduardo Dutra quanto o Zé Eduardo, o Zé Sérgio Gabriele. Tá, isso foi... O senhor passou o nome, então, ou indicou o nome para o Conselho da Petrobras e o Conselho aprovou. É isso? É. E até então não tinha nenhum indicativo que nenhuma dessas pessoas tinha qualquer problema. Nenhuma. E eram todos concursados de mais de 30 anos de empresa. De empresa, tá. A mesma coisa ocorria com as diretorias. A mesma coisa que a diretoria. Mas o senhor sabia até então que cada diretoria era indicada por um partido? Era indicado por um conjunto de forças políticas que tinha me ajudado a ganhar, como é hoje. Tá, não estou falando que isso é errado, mas o senhor sabia então que, por exemplo, o Paulo Roberto Costa era indicação do PP, sabia que o Cerveró e depois o Zelada era do PMDB. Do PP e de outras forças políticas. Isso já está no meu depoimento. Tá. O senhor pediu para falar de novo. É que ele falou forças políticas, Excelência, não um partido. Mas eu estou perguntando do partido, por isso que eu estou perguntando. Ele sabia que era partido. Tem várias forças políticas que indicam. Tá, não era PP, PMDB e PT exatamente como ficou... é hoje. Tá. O senhor... Então, com essas forças políticas, lhe indicaram o nome do Paulo Roberto Costa, lhe indicaram o nome do Cerveró, lhe indicaram o nome do... Me deu até... Do Duque. Do Duque. E o senhor encaminhou para o Conselho e eles aprovaram. É isso. Sei mesmo. Houve algum pedido de políticos para o senhor trocar diretores da Petrobras? Não. O senhor nunca recebeu pedido de político dizendo assim, esse diretor está me dando problema, a gente precisa, o nosso partido está tendo problema com esse. O senhor nunca recebeu? Nunca. O senhor foi repassado pelo chefe da Casa Civil na época, ou no segundo
momento pela senhora Dilma alguma informação de que algum diretor estava dando problema com a sua base de apoio? Não. Aquele fato narrado aqui na denúncia de que houve, antes da indicação do Paulo Roberto Costa para a diretoria da Petrobras, uma obstrução na Câmara dos Deputados, o senhor tomou conhecimento, sabe falar alguma coisa a respeito, ou quer repetir alguma coisa a respeito disso? Deixa eu dizer uma coisa, doutora, é que a pessoa que contou esse fato não merece, da minha parte, meio centímetro de respeito. Porque se tivesse acontecido um bloqueio de votação na Câmara, o governo tinha um coordenador político, que era ministro, que mantinha relação com a Câmara. Esse coordenador político tinha contato com todos os líderes partidários. Além disso, o governo tinha, naquela ocasião, a presidência da Câmara. Além disso, o presidente tem o líder do governo dentro do Congresso Nacional. É muito sistemático que eu nunca tenha ouvido falar de que houve obstrução para aprovar o nome. Então, o senhor nunca foram para o senhor falando que teve problema e que estavam obstruindo votações na Câmara? Eu, graças a Deus, nunca tive obstrução no Congresso por nenhum projeto. Segundo consta aqui na denúncia, dentre as várias reuniões que constam na sua agenda com o senhor Emílio Odebrecht, há uma reunião no dia 30, no penúltimo dia do governo do senhor, 30 de dezembro de 2010, que o senhor teve uma reunião com o senhor Emílio. O senhor confirma essa reunião? Eu não teve reunião, doutor. Tá, mas está na sua agenda. Não teve reunião. Fui eu que contei que houve uma conversa. O Emílio pediu para ir ao Palácio para que ele pudesse apresentar o Marcelo à presidenta Dilma. Foi isso. Eu estava na Bahia, regressei da Bahia, que eu estava inaugurando um programa votacional, e o Emílio esteve no Palácio por volta de 5 horas, quase já era final, já era véspera da posse da Dilma, tinha poucos minutos para qualquer contato político. A conversa foi muito rápida, sabe? Mas não foi uma reunião em que você senta numa mesa e conversa e discuta o teu assunto. Dentre os documentos juntados no processo pela defesa entregues ao Ministério Público pela defesa dos executivos da Odebrecht, consta uma pauta que o senhor Marcelo teria passado ao pai de assuntos a serem tratados com o senhor. Isso já foi te perguntado, né? Já foi perguntado para o senhor antes, mas dentre os assuntos estava sítio 15/1, que é a data que o senhor disse que conheceu o sítio, né? Coincidentemente, a data que o senhor disse que conheceu o sítio estava nesse e-mail que o senhor Marcelo mandou para o pai para conversar com o senhor nesse dia 30. O senhor Emílio, ouvido aqui em juízo, diz que mencionou ao senhor, ao final da reunião, que o sítio estaria pronto no dia 15 e que o senhor não esboçou nenhuma reação. Porque eu não sabia, doutora. Tá, mas o senhor se recorda do senhor Emílio ter falado com o senhor? Na verdade, não lembro. Eu vi o Emílio no depoimento, vi até pela televisão, o Emílio dizendo, dando um sorrisinho sarcástico, de que, olha, eu até lembrei e falei com o presidente, o sítio está pronto, ele não me respondeu nada, eu pressuponho que ele conhecia. Ele poderia ter pressuposto que eu não conhecia. Porque se eu conhecesse, eu ia dar um abraço nele, obrigado, doutor Emílio, que maravilha que o senhor fez. Então, o senhor não se recorda disso? Eu não me recordo dele ter falado. E também, se tivesse falado, para mim não significava nada, porque eu até então era analfabeto de sítio. Tá. Segundo os dados... Quantos minutos que tá? 28? Ainda dá mais um pouquinho. Segundo os dados do processo, a Odebrecht fez uma reforma no sítio em que teria gasto R$700 mil. Ninguém, naquela época, nem comentou com o senhor a respeito dessa reforma? Não? Não, porque quando eu conheci o sítio, ou seja, o sítio já não tinha reforma, o sítio estava pronto. Tá. Os executivos da Odebrecht, o senhor Alexandrino e outras pessoas falaram que existia na época uma conta junto com o PT de propinas que eram recolhidas nos contratos públicos celebrados da empreiteira com o governo, ou estatais, ou direto. O senhor, em algum momento, teve conhecimento disso enquanto o senhor era presidente ou após a presidência? Na verdade, doutora, essa é a senha que foi criada no PowerPoint.
É por isso que hoje eu vejo as pessoas falar, não, porque foi do Caixa Geral, qualquer coisa é um Caixa Geral, qualquer... Quer dizer, é que se construiu uma mentira, eu não sei se do empresário, de quem quer que seja, e passa a tentar jogar nas costas do PT, sabe, a responsabilidade por tudo o que aconteceu nesse país. A única coisa que eu tenho a tranquilidade é dizer que eu não sei quanto custou, quanto gastou, quem fez, por que fez e o que fez. Tá? Quem pode dizer isso é quem é o dono do sítio. Tá, eu vou interromper o áudio. Tá. O Ministério Público perguntou se o depoimento do triplex pode ser aproveitado, que ele vai diminuir as perguntas que ele tem que fazer, ou se o senhor quer que refaça, doutor. Não entendi. Se o depoimento que o senhor prestou na ação do triplex pode ser reaproveitado nesta ação, ou se o senhor quer que refaça todas as perguntas, o Ministério Público perguntou. Ele já foi aproveitado uma vez na ação do Instituto Lula. Excelência, essa é uma nova ação penal, então eu acredito que o depoente deve ter oportunidade. Não, eu não estou impedindo ele de falar, eu estou perguntando se a gente pode aproveitar, porque já foi aproveitado na outra. Já foi aproveitado a defesa técnica se opõe a esse aproveitamento. Tá. Por qual motivo, doutor? Porque senão o Ministério Público vai requerer e aí do juiz a defesa técnica se opõe e eu me reservo no direito de não debater com o senhor sobre esta questão. Tá, se o senhor quer requer aproveitamento. O senhor tem alguma coisa que o senhor falou nas outras 2 vezes que o senhor foi ouvido perante esse juiz que o senhor queira corrigir ou reformular a resposta? Eu só quero falar depois Não, eu estou perguntando só se o senhor quer corrigir alguma coisa que o senhor já falou perante esse juízo. Não. Então, vai ser parte desse processo, porque a própria defesa do presidente pôde exercer o contraditório. Se fosse uma defesa que não exerceu o contraditório, tudo bem, mas vai ser usado também. Fique consignado, então, o protesto da defesa quanto à violação dos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório. Exatamente, esse está sendo observado, que os senhores puderam perguntar tanto naquele processo quanto neste, e o réu, que foi réu nos 3 processos, tendo algumas imputações parecidas, semelhantes e em comum, disse que não quer corrigir nada do que ele falou nos outros depoimentos. Eu gostaria de Excelência, eu queria aproveitar a oportunidade apenas. Um pedido para acrescentar, Excelência, que já foram aproveitados vários depoimentos e o juízo não impediu de perguntas complementares, então isso não gera prejuízo. Isso sempre vai ser permitido. Excelência, aproveitando só ensejo para encerrar, eu pediria a Vossa Excelência, sempre com o maior respeito, que se fosse permitido ao interrogando terminar as suas exposições, porque eu estou vendo, e até tive a curiosidade de fazer uma estatística aqui, do tempo gasto no interrogatório, ele só falou 40% do tempo gasto. Então, eu queria pedir a Vossa Excelência que permitisse que ele concluísse. Tá, eu vou permitir que ele conclua as respostas, doutor, mas se ele desviar do tema, eu vou interromper. Já deixo registrado aqui. Tá certo. Continuando a relação da Odebrecht e os pagamentos, eles não mencionaram só a conta ao PT, eles mencionaram também que existia pagamentos a outros partidos, pessoas de outros partidos também já foram condenados perante esse juízo e outros juízos. Eles falaram que tinham uma conta e um contato com o senhor Vacari, o senhor Marcelo disse que tinha um contato com o senhor Palocci, o senhor não tinha conhecimento de nada disso. O que eu sei, na verdade, é o que a imprensa publica todo dia. Tá. O senhor nunca soube de pagamento de vantagem devida, de percentual, de contrato? Nunca soube porque quando eu vejo na televisão ou no jornal alguém dizer que tinha uma conta no meu nome, sabe? Sem que eu soubesse da conta, no mínimo alguém achou que eu sou um imbecil. Com relação às reformas feitas pela Odebrecht, o senhor Fernando Bittar, ao final da obra, teria, segundo o senhor engenheiro Emir Costa, tido que assinar um contrato de prestação de serviço, foi emitida uma nota fiscal de prestamento. Só que está assinado por ele. Tá. O que o Emir falou que foi assinado, né, doutor? Ele falou só que fez, mas que não assinou. Tá. Foi emitida uma nota de prestação de serviço em nome do senhor Fernando Bittar. O senhor soube alguma coisa em relação a isso? Não soube?
O senhor Emir Costa falou que foi pedido Alexandrino, pediu para o Carlos, que pediu para o Emir, que pediu para o Frederico acompanhar essa obra. São todas pessoas da Odebrecht. O senhor Emir diz que o senhor Frederico, que acompanha essa obra, antes de ir ver a obra do sítio, o que precisava fazer, foi ao apartamento do senhor em São Bernardo do Campo para verificar uma infiltração, um vazamento que tinha lá. E depois disso foi ao sítio. O senhor soube dessa visita do engenheiro Frederico ao seu apartamento? Não. O Alexandrino alguma vez te falou de visitas ao seu apartamento, de obras ao sítio? Nunca. O senhor soube que o senhor Roberto Teixeira fez os contratos de aquisição do sítio e depois auxiliou na questão da regularização da obra? Como advogado, ele pode ter sido chamado para dar palpite. O advogado é quem sabe. Não, eu só perguntei se o senhor sabia. Eu não sabia, não sabia. O senhor não sabia da participação do senhor Roberto Teixeira. O senhor Emir, que é um engenheiro... Quem que é o Emir? O engenheiro da Odebrecht, que era responsável por uma obra em São Paulo, próxima ao sítio, que foi a pessoa que foi requerido o acompanhamento dessa obra e que indicou o Frederico para acompanhar. Fim da obra, segundo o senhor Alexandrino, ele foi chamado pelo senhor Roberto Teixeira para tentar regularizar essa construção e solicitou ao Emir, o Emir disse que conversou com o senhor Roberto Teixeira, para regularizar, que entregasse a ele as notas de aquisição de materiais e que entregasse a ele um contrato de prestação de serviço ou que fosse feita uma nota fiscal de prestação de serviço. Alguma dessas notas que o senhor Emir disse que ter entregue ao senhor Roberto Teixeira foram encontrados no seu apartamento em São Bernardo. Notas fiscais relativas à reforma feita pela Odebrecht. O senhor sabe dizer por que foram encontradas notas fiscais relativas a essa reforma, inclusive uma nota emitida no nome de um engenheiro da Odebrecht, foi encontrado no seu apartamento quando da busca e apreensão? Olha, primeiro eu não sei se foi encontrado no meu apartamento. Estou sabendo disso agora. Segundo, quem deve saber de notas, a senhora está dizendo, é o Roberto Teixeira, que conversou com o Alexandrino. Tá, mas estava no seu apartamento, e o senhor só está sabendo agora, a defesa não lhe informou das provas que tem contra o senhor? Eu nunca soube de nota de obra na minha casa. Tá. É que isso consta da denúncia, então a princípio eu achei que o senhor sabia das provas que tem contra o senhor na denúncia. O senhor não sabe? Não. Tá. Então foi encontrada uma nota, o senhor sabe dizer... Então o senhor não sabe, o senhor não vê razão para uma nota de reforma feita pela Odebrecht no nome do engenheiro da Odebrecht. Se vocês tivessem perguntado para o Roberto Teixeira, ele saberia da nota, se foi ele que acertou com o Alexandrino. Mas é que não foi encontrado no escritório do senhor Roberto, foi encontrado na sua casa. Então... O senhor não sabe dizer porque estava na sua casa. Não sei. As notas que foram encontradas na sua casa relativa à aquisição de capa para piscina ou algum outro objeto do sítio, o senhor confirma que eventualmente tenham comprado alguma coisa para o sítio? Eu acho que é possível que a dona Marisa tenha comprado a capa, porque a dona Marisa... Aquelas coisas que são faladas, até na imprensa, tenho evitado de ver jornal. Doutor, ela está requerindo, a excelência está requerindo. Você está interrompendo o depoimento da juíza toda hora, doutor. Mas eu estou fazendo uma parte, doutor, nós estamos na audiência. Tá. Você está interrompendo a excelência toda hora. Pode falar, senhor. Eu acho que a dona Marisa, ela tinha interesse de comprar a capa, porque as crianças, sobretudo o neto, ainda que nem andava, frequentava o sítio. Porque vocês frequentavam o sítio, ela pode ter comprado... Pode. Pedalinho, barco, alguma coisa, porque vocês usavam o pedalinho foi ela que comprou mesmo. Tá. O senhor sabe dizer, então, já que o senhor tocou nesse assunto, outros bens que o senhor tenha comprado, ou a dona Marisa tenha comprado para o sítio? Não. O senhor só sabe que pode ter sido comprado porque usava? Pode. Tá. Mas com relação à reforma da Odebrecht, que segundo eles foi 700 mil, o senhor não sabe dizer nada? Eu não sei porque eu nunca discuti, e ninguém tinha obrigação de discutir comigo, nem sítio, nem obra. Tá? E que quando eu conheci o sítio, já foi no dia 15 de janeiro de 2011, sabe, que não tinha mais obra para fazer. E poderiam essas notas ter sido entregues à dona Marisa? Se estava lá em casa, poderia. Tá, mas o senhor não sabia que tinha essas notas encontradas lá? Estava lá em casa. Tá.
Os e-mails que são mencionados na denúncia também, que foram encaminhados ao Instituto Lula, de dia a dia do sítio, o senhor tomou conhecimento desses e-mails? Quais são os e-mails? Morreu mais um pitinho essa noite, caiu 2 gambá, esse tipo de... A ordem, 5 de outubro de Vossa 2014. Excelência pode identificar para o depoente quem são as partes envolvidas nesse e-mail? Porque, ao que me consta, o depoente não está dentre as pessoas envolvidas nesse e-mail. Não está. Nem como originador, não está, nem como eu já li o destinatário. depoimento que ele disse na outra ação penal, que ele diz que não usa e-mail. Certo. Por isso eu estou perguntando se ele teve conhecimento. Certo. Só que para Certo? esclarecer, porque é que a referência às vezes não Ele permite. falou no outro depoimento, e eu li os 2 depoimentos que ele deu, Não. até porque eu achei que a gente pudesse aproveitar sem mais questionamentos, que ele falou que ele não usava e-mail, que Certo. ele foi orientado a não usar e-mail. Não usava e não uso. E não usa até Não hoje. uso. Então, com certeza o e-mail não foi Não. direcionado a ele. O que eu perguntei não foi se ele recebeu o e-mail, eu perguntei se ele tomou ciência do e-mail. Certo. O único pedido feito pela defesa a Vossa Excelência é que pudesse efetivamente indicar qual é o e-mail, Tá. quem mandou o e-mail e para quem foi mandado. Maradona Apenas encaminha para para o que possa ser Instituto esclarecido. Lula em 5 de outubro de 2014. Os que estão relacionados na denúncia, em 5 de agosto de 2014, um e-mail de Maradona, que é o dono, o chacreiro do sítio, para o Instituto Lula. Em 23 de outubro, Maradona encaminhou outro e-mail. Esses e-mails que estão relacionados, eu não estou nem com a numeração da página. Em 5 de outubro, por exemplo, ele fala essa questão do pintinho, que caiu 2 gambá nas armadilhas. No dia 23 de outubro, de novo, o Maradona, o chacreiro, manda para o Instituto Lula. A perua esmagou 3 pintinhos do pavão que estava com ela. Esses e-mails encaminhados para o Instituto Lula. Alguém do Instituto Lula geria o sítio? Sabe por que ele deve ter enviado para o Instituto Lula? Porque eu ficava no Instituto Lula. E quem recebia essas coisas desse evento era para que os seguranças levassem para Dona Marisa, porque, pelo que me consta, eu nunca tive preocupação se a galinha comeu um gambá ou o gambá comeu a galinha. Isso não era meu problema. A Dona Marisa também não usava e-mail? Ou Não. usava? Então, assim, se alguém quisesse mandar uma informação para a Dona Marisa ou para o senhor, eles mandariam um e-mail para uma terceira pessoa próxima do senhor? Pessoa. Ou para um segurança, ou Bota- para o instituto? Acho que normalmente por segurança. Tá, Que era o segurança que me levava em casa todo dia. tá. Com o Maradona, o senhor chegou a falar alguma questão do sítio? Não. Não? Deixa as outras notas. Com relação à segunda, a terceira e último ponto relativo à lavagem de dinheiro, que aí é mencionada a relação que o senhor tem com a OAS, a reforma da cozinha do sítio. O senhor Léo Pinheiro foi ouvido, né, essa semana e disse que a reforma da cozinha foi custeada pelo OAS dentro de um programa que eles tinham, uma conta geral que eles tinham com o Partido dos Trabalhadores, que era administrada pelo senhor Vacari, e que dessa mesma conta geral teria saído a reforma do apartamento triplex e dessa cozinha do sítio de Atibaia. O senhor sabe dizer quem reformou, por que reformou, Vocês quem fizeram custeou? perguntas ao Vacari? Ele foi Porque é ouvido. muito difícil para mim vir aqui e alguém perguntar que o Léo disse que falou com o Vacari. Tá. O que eu tô Alguém falando, sabe? tá. O que eu tô falando é que isso aconteceu. Não, Silêncio que pela eles ordem. disseram que aconteceu. Tá. Então, eu tô falando que ele falou que aconteceu. Eu tô perguntando se isso é verdade, ou se o senhor sabia, ou o senhor nega, ou o senhor não Eu sabia. nego veementemente. Tá. Me permita só uma questão de ordem, Excelência. Vossa Excelência disse que o Vacari foi ouvido. Nessa ação não. Nessa ação não, correto? Nessa ação não. Tá certo. E, na verdade, na outra ação penal, foi juntada uma declaração pela defesa do senhor João Vacari Neto, que foi, inclusive, desconsiderada pelo tribunal. O senhor não sabia dessa conta geral e o senhor nega a existência dela. Eu nego a existência dela. Tá. Até que me prove o contrário. Tá. Não é o PowerPoint que me prove. Quem fez essa reforma da cozinha? O senhor sabe dizer? Eu não sei quem fez a reforma da cozinha. O que eu sei é que foi discutido entre o Fernando, a mulher do Fernando e a dona Marisa, que era preciso tentar ver se aumentava a cozinha, que a cozinha estava pequena. Tá. Né?
E o senhor... A OAS pagou por essa cozinha. Algumas pessoas aqui foram ouvidas da empresa Kitchens, relatando que o senhor Paulo Gordilho, que era funcionário da OAS à época, foi até lá, fez essa contratação, os valores foram pagos em espécie, há vários documentos relacionando esses pagamentos à OAS, além dos depoimentos do pessoal da Kitchens, o pessoal da OAS. O senhor sabe por que a OAS pagaria essa cozinha? Não sei. Não sabe dizer? Não sei, o que eu sei é que a dona Marisa, efetivamente, depois da discussão, a dona Marisa tinha uma cozinha pronta. Eu lembro de uma conversa da Marisa, da Lília, em que a Marisa falava, eu tenho uma cozinha pronta, eu tenho coisas prontas que eu quero trazer para cá para a gente utilizar. Já que isso aqui, sabe, nós vamos utilizar por muito tempo, vamos ficar aqui. E vamos utilizar. E o que falaram para ela é que, não, mas aqui, isso aqui vai num pacote, isso aqui é muito barato. Então o senhor tomou parte dessas conversas? Eu tomei parte, eu fiquei sabendo dessa conversa, de que a dona Marisa não queria colocar nada novo na cozinha. E quem que ela disse que queria colocar? Queria colocar no lugar dela? Já que ela tinha as coisas dela, mas alguém quis colocar coisas novas, ela te falou, mas olha, senhor presidente... Entenda. A OAS estava oferecendo, através do Paulo Gordilho, um pacote de mobília para a cozinha. Por quê? Não sei por quê, precisa perguntar para o Léo. A dona Marisa se recusou dizendo que ela tinha as coisas prontas. Tá, a dona Marisa se recusou, mas foi feita a cozinha. Foi feito. O senhor não achou estranho ou não tentou buscar, então, a OAS para se ressarcir esses valores? Se foi feito, eu trabalho com a ideia de que alguém pagou. Sim. Ou a Marisa ou o Fernando Pittar pagaram. O Fernando falou que entendeu que o senhor e a senhora Marisa iam pagar. O senhor pagou? Não, eu não paguei, porque eu não conversei com ele sobre isso. Mas o senhor soube que eles instalaram essa cozinha e o senhor não estranhou que a OAS estava montando uma cozinha Kitchens de alto valor? Primeiro porque, veja, nós estamos falando de 2014. Sim. 2014. Eu não era mais presidente da República, eu não tinha nem disputava mais eleições. Quando foi feito, eu sempre parti do pressuposto de que o cara fez um serviço, o cara recebeu o serviço. Ou o Fernando pagou, ou a Marisa não pagou. Ou a Marisa pagou, sabe? O Léo poderia ter dito para alguém, ou cobrado de alguém. Mas o senhor não estranhou uma grande empreiteira fazendo reforma de uma cozinha do sítio que o senhor usa? Não estranhei, porque não era uma grande empreiteira fazendo a reforma. Tá? Era uma pessoa com quem eu tinha relação há mais de 20 anos, sabe, fazendo uma coisa, sem dizer, sem falar de caixa geral, que eu estou sabendo agora, sabe, e acho que ele tinha cobrado. Porque ou ele ou a empresa que fornece para ele... Tá. É que além da Kitchens ter instalado, ele falou que teve funcionários do AES que quebraram parede, que assentaram azulejo. O senhor não viu isso acontecer? Eu não fui do sítio enquanto o sítio estava em reforma. Tá. Eu não fui. Então o senhor não estranhou, mas também não pagou nem o senhor, e o senhor não sabe da dona Marisa ter pago ao OAS essa cozinha. Não sei. O senhor Fernando falou aqui que ele até se assustou, que ele ficou sabendo que a cozinha da Kitchens, a parte dos armários e equipamentos da Kitchens, custou R$170 mil, porque ele foi fazer nota fiscal lá, estadual, pedir ressarcimento, aqueles programas de devolução de valores pelos gastos que você tem, e estava no CPF dele essa cozinha de R$170 mil, e ele se assustou porque ele não teria lastro para fazer essa despesa. Que ele, quando quis fazer a reforma, ele programou uns 30, 40 mil, mas que a dona Marisa não concordou e que ela falou que ela resolveria isso. O senhor sabe alguma coisa disso? Olha, eu não sei, mas posso dizer para a senhora que se o Fernando se assustou com aquilo lá, custando 170 mil reais, a dona Marisa surtava. Tá, mas o senhor Fernando falou que isso foi passado para a senhora Marisa. Mas o Fernando falou, sabe, como a dona Marisa não está aqui, o que eu posso dizer é o seguinte, já está aí outro depoimento também. A minha relação familiar
Era uma relação muito pública e muito aberta. Desde 1975, que eu não cuido de nada na minha casa relativo a pagar conta, a comprar coisa. Tá? Fiz isso porque eu acho que abri minha conta no nome da Marisa, que era para ela cuidar, porque eu tinha confiança total, e ela era muito responsável, sabe? E não acredito que a Marisa tenha feito alguma coisa, sabe, que possa resultar e ela não pagar alguém. Se ela não pagou, é porque alguém convenceu ela de que não precisava receber. Então o senhor não vê razão para a OAS ter pago, mas o senhor ficou sabendo que eles pagaram. Eu não vejo razão. Mas o senhor ficou sabendo que eles pagaram. Eu fiquei sabendo que estava lá os móveis. Mas aí quem teria pago se não foi a Dona não sei, Marisa, se não foi o Fernando? Porque eu nunca discuti com ninguém. Tá. E o senhor não estranhou, então, que a OAS, uma grande empreiteira, montasse uma cozinha num sítio? Eu vou O senhor repetir. Paulo Gordilho. Você está repetindo a pergunta. Não foi a repetindo. EF que fez a Estou empresa. repetindo. Quem disse que fez a empresa foi o Léo. Mas o senhor Paulo Gordilho não conversou com o senhor sobre isso? Conversei com o Paulo Gordilho. E aí o Paulo Gordilho teria pago? Mas não falei com o Paulo Gordilho se ele ia comprar móveis ou não. Paulo Gordilho foi fazer uma reforma na cozinha, que era para ampliar a cozinha. Essa questão de fazer móveis ou comprar já é por conta deles. Eu não sei o que eles conversaram com a Dona Marisa, não sei o que eles conversaram com o Fernando. O dado concreto é que, para mim, tudo isso estava muito resolvido, porque nunca ninguém, nem seu Léo, nem o Paulo Gordilho, nem o Fernando, nem a Dona Marisa, me disse qualquer coisa, olha, pagamos ou não pagamos, recebeu ou não recebeu. O mais interessado em dizer que não tinha recebido era o Léo. Agora, é muito cômodo jogar a culpa em cima de um tal, de um caixa geral, sabe, para culpar o Vacari. Duvido. Tá. Com relação a essa questão do Paulo Gordilho, o senhor falou então assim que o senhor não sabia dos armários, mas o senhor sabia dessa reforma. Ele chegou a fazer projeto, mostrar para os senhores? Deve ter tido projeto. O Paulo Gordilho doutora, fez. eu não sei se o Paulo Gordilho, porque eu não estava em todas as vezes que ele pode ter ido lá. E também a senhora sabe que, não sei se a senhora é casada, mas seu marido entende pouco de cozinha como eu. Eu não discuto casada, cozinha. Sou divorciada Eu não e discuto discuto cozinha nada e, de portanto, cozinha. não era comigo esse assunto. Tá. Com relação às visitas que o Paulo fez ao sítio para verificar o que tinha que ser feito, o senhor estava junto? Eu tive numa reunião lá. No Me parece sítio, que eu tenho junto com o certeza. Paulo. Quem mais estava? O Paulo e o Léo, O Paulo, o Léo. eu, o Fernando, meu filho, a Dona Marisa. Foi um sábado de manhã. Tá. E eles lhe explicaram o que ia fazer? Eles explicaram para o senhor o que ia Não, fazer? Não? não. Eles foram lá a convite Não, de quem? eles estavam lá por causa de um vazamento num lago, Tá. sabe? Que eu e o Fernando estavam com medo que estourasse. Eles foram lá, o lago, graças a Deus, não era nada, Tá. sabe? E eles foram lá pela amizade, para dar uma consultoria. Mas só pode ter sido pela amizade, porque para saber o que era. Tá. Até para alguém dizer se era grave ou não a possibilidade. E dessa vistoria do lago para a reforma da cozinha, foi na mesma data que se decidiu? Eu não sei se foi na mesma data. Eu sei que aí foi uma conversa entre, acho que a Lília, acho que a Marisa, eu não sei se o Fernando, Tá. sabe? Então o senhor nega conhecer que havia pagamento de propina nos contratos da Petrobras. O senhor nega saber que existia... Eu nego, assim, eu não acredito. O senhor não forma muito acredita? veemente. O senhor não acredita, mas assim, o senhor foi lhe dito nos outros depoimentos a quantidade de valores que foram devolvidos por diretores e gerentes da Petrobras relativos à propina e os valores e contas bloqueadas no exterior de políticos Mas daí- relacionados à propina que Aí foram é vinculados caixa- ao contrato. Aí é caixa deles, porque na verdade eles ganharam um prêmio. Nunca foi tão fácil ser ladrão nesse país. Você rouba, aí depois você faz uma delação e fica com um terço do roubo ou 2/3 do roubo. Tá. Mas então aconteceu. Eu não sei se Houve acontece, não, mas- se não houve pagamento de propina, de onde Eu que vieram quero os saber se valores encontraram o devolvidos? dinheiro do Vacari no exterior. Eu quero saber se encontraram conta do PT no exterior.
Por isso, quando aqui um cidadão vem aqui acusado, fazendo delação, que grita, olha, era tudo do caixa do PT, era tudo do caixa do PT, ele está mentindo. Quando se vincula pagamento no exterior ao publicitário contratado pelo PT, o senhor não vê vinculação numa coisa com a outra? Eu não tenho vinculação numa coisa com a outra. Eu não estou falando que o senhor tem, eu estou falando em relação às propinas que são imputadas ao partido. Veja, se o empresário resolveu corromper alguém e depositar o dinheiro a pedido do cidadão que tinha direito àquele dinheiro no exterior, é um problema dele. Paga pelo erro. Tá? Até porque agora a medida provisória aprovada no ano passado anistiou todos os ladrões que depositaram dinheiro lá fora. Todo sonegador que colocava dinheiro lá fora. O que sonegador até pode ser, mas com relação à lavagem não, então, presidente. O que eu quero é o seguinte, toda vez, é a segunda vez, aqui vem um cidadão prestar um depoimento, o Léo veio aqui uma vez e falou porque foi caixa do Vacário. O Vacário fez uma carta desmentindo, o juiz Moro não aceitou. Segunda. Agora vem outra vez e vai para o caixa 2. Ora, o caixa 2 virou um pote de água benta. E o Vacário está aqui perto, é só trazer o Vacário para ele dizer se houve ou não. É que ele é réu, ele vai se incriminar, então ele tem o direito de mentir ou de fazer silêncio, mas meu Deus do presidente. céu, pergunto pro Vacário se ele quer falar. O Léo também é réu. Ele pode... O Léo também é réu. Sua testemunha rolou com O Léo tá, testemunha? o Léo tá há seu- 2 anos, isso a imprensa diz fartamente, o Léo tá há 2 anos, sabe, tentando negociar uma delação. Tá, E objetivamente... não aceita porque, ô Léo, ou você acusa o Lula de verdade, ou você nunca vai ter delação. Foi feito assim com Pallotta e foi feito assim com muita A gente. defesa do senhor Léo Pireiro... Excelência, pela Essa ordem, questão não tem a questão pertinência do nenhuma. senhor Léo Pinheiro, desculpa, do senhor João Vacari, como foi dito pelo senhor ex-presidente, há uma declaração dele. Ele foi rolado como testemunha, doutor, peremptoriamente. nesse processo? Mas ele está envolvido nos fatos, ele pode se autoincriminar, ele Mas tem aí, direito a mentir. aí ficar em Vossa Excelência silêncio, não pode doutor. presumir. Não posso até presumir. porque me Não permita posso. concluir. Existe, inclusive, uma decisão do tribunal absolvendo o senhor João Vacari em relação a alguns dos contratos que estão discutidos nessa ação. Então, Vossa Excelência não pode inverter Pela isso ao ordem, contrário. Excelência. Nós estamos perdendo Existe tempo porque ele, uma oportunamente, decisão de podia ter rolado ele como absolvição testemunha. em relação a E não contratos fez. específicos dessa ação. Todos podem mentir, por isso precisa de prova de corroboração. A única coisa que eu gostaria era que, se o nome do Vacário foi citado, que ele viesse igual o acusador a prestar o depoimento. pra A sua saber se é defesa verdade. técnica pode requerer na fase 402. Tá bem. Ex-presidente, isso pode ser requerido pela sua defesa técnica na fase 402 e será avaliado a pertinência. Eu vou passar a palavra ao Ministério Público Federal. Boa tarde, senhor presidente. Senhor ex-presidente, em depoimento prestado nos autos, várias pessoas relataram que o senhor acolheu o senhor Jacobitar no Palácio da Alvorada há algum tempo. O senhor poderia estimar quando que isso ocorreu, por gentileza? Eu não acolhi o Jacobitar no Palácio da Alvorada, Só adianto que isso Eu não vou- tem nada de errado, eu senhor posso presidente. explicar? Sim. porque eu estou percebendo que minha palavra não é suficiente, tem que ver as coisas inteiras. O Jacobitar é meu amigo e a família dele é minha amiga desde 1975. Ok. Conheço. Conheço a prosseguir. molecada. Tá, o Fernando acho que tinha 5 anos de idade, ou menos até quando eu conheci. Tá, depois do Jacobitar me ajudou a fundar o PT, me ajudou a fundar a CUT, depois do Jacobitar, sabe, eu ia muito na casa do Jacobitar, ele ia muito na minha casa, tal. Bem, depois eu virei presidente da República. Teve um momento em que o companheiro Jacobitar saiu do PT. Ele foi prefeito de Campinas. Ele saiu do PT e foi para o PSB, foi para o PDT. E houve um rompimento político, sabe? A gente deixou de conversar. Mas os filhos, os meus filhos do Jacó, sempre continuaram com a mesma relação. Seja com os 2 filhos, seja com a filha. E a Marisa com a mulher do Jacobitar, a mesma relação. Tá? Depois, o Jacobitar se separou. Estava morando sozinho, teve uma doença grave, eu não sei, não sei se fizer uma coisa assim. O Jacobitar, no aniversário meu, foi a Brasília. Fazia tempo que eu não vi o Jacobitar. Foi, eu senti ele muito combalido, muito doente. Falei, Jacó, dorme aqui. Acho que era numa sexta-feira. Dorme aqui, vamos conversar um pouco. Sabe? E o Jacó ficou, nós conversamos sábado, conversamos domingo. E aí o Jacobitar passou, sabe, a ser convidado por mim
para ir lá em casa, para a gente jogar buraco, para a gente jogar mexe-mexe, para a gente tomar uma cerveja. Ele passou a suprir uma deficiência, sabe, da relação da Dona Marisa com a minha viagem de cada vez de final de semana e minha para conversar. Tá? Então a gente tinha essa relação muito forte, de muito companheirismo de verdade. É a mesma pena que ele agora está com mal de Parkinson no estágio avançado, não possa ser. Mas é essa a minha relação com o Jacobittar. Sim. Só tocar o áudio. Tudo bem. Retomando o depoimento do ex-presidente. Senhor ex-presidente. Senhor ex-presidente. Então, só para concluir, o Jacobittar, ele não foi acolhido, ele chegou a passar semana lá. Isso. E que época que aconteceu que ele ficou lá com você passando, ou uma semana, ou algumas semanas, eu não sei. Isso foi, me parece que 2000 e... Foi a partir de 2005, 2006, por aí. Ok. Depoimento prestado aqui nos autos, inclusive hoje, o senhor Bunlai falou que por volta de agosto de 2010, o senhor Jacobittar manifestou interesse em comprar um sítio, porque ele queria que, em alguns depoimentos também, reunir as famílias. Dentro desse contexto de amizade com o senhor, você chegaram a conversar sobre isso? Não. Em algum momento? É isso que eu fico muito fulo da vida, porque como é que as pessoas decidem? O Zé Carlos Bunlai conversou com o Jacobittar, o mínimo que eu esperava é que ele falasse para mim, olha, você vai comprar um sítio para quê? Não, eu não estou perguntando ao senhor quando foi comprado ou quando você tomou conhecimento. Eu estou perguntando se nas suas relações de amizade com o senhor Jacobittar, não, esse assunto entrou em nunca. discussão. Ok. Em depoimento, o senhor Fernando Bittar relatou que vocês, o senhor presidente e a dona Marisa, poderiam usar o sítio como quiserem. O senhor pode falar um pouco disso, por gentileza? Quando eu fiquei sabendo do sítio, ou seja, que o sítio era do Jacobittar, que eu fui lá, eu fiquei sabendo que o Jacobittar tinha dito para a dona Marisa que poderia colocar lá parte do acervo. Uma parte do acervo foi colocado no Banco do Brasil, que eram as coisas que tinham valor, que estão lá até hoje. Outra parte do acervo foi colocada em contêiner, sobretudo papel mais valioso, e foi guardado que empresa foi? Graneiro. E o que foi lá para casa era dois tipos de coisa. Primeiro, eu posso até dizer de forma pejorativa, tralha, que era roupa, camisa de time de futebol, muitas, a Polícia Federal foi lá, deve ter achado, sabe, de todos os times do Brasil. Jaleco de fotógrafo, tinha uns 50 tapetes, sabe, de tudo quanto é lugar lá, e bebida, muita cachaça, sabe, um pouco de uísque e vinho de menos qualidade, que eu também não conhecia, tá? E que denunciaram que era uma adega, na verdade era um quarto, sabe, que se alguém dissesse que era adega para o entendedor, mandava prender, porque era um quarto que não tinha nem ar-condicionado, nem refrigeração para guardar vinho. Então era isso. Então o Jacobittar tinha essa preocupação. Hoje, na minha opinião, o Jacobittar tinha outra coisa. Tá? O Jacobittar, eu acho que ele tinha, na consciência dele, a preocupação do que ele ia fazer quando a gente deixasse a presidência. Tá? Então eu acho que quando ele comprou o sítio pensando em ele estabelecer um lugar para que ele pudesse convidar a gente e passar, sabe, tempo junto. Okay. E ele era muito amigo da Marisa. A Marisa tratava ele com uma fidalguia e com um respeito profundo. E eu acho que ele se sentia confortavelmente bem, sabe, com a dona Marisa, porque ela tratava ele com dignidade. Então a pergunta é se os senhores tinham liberdade para usar o sítio como quiserem, como o Fernando Bittar disse à época, como quisesse. Eu, na verdade, gostava de usar quando eles estavam lá. Ok, mas o senhor tinha liberdade de usar? Não, eles disseram que eu podia utilizar. Ok. Também no depoimento que o senhor prestou no aeroporto de Congonhas, o senhor relatou o seguinte: eu fui conhecer o local no dia 15 de janeiro. Sei também dito pelo companheiro Fernando, pelo Jacobittar e pelo Jonas, que uma das ideias deles era não só que eu tivesse um lugar para descansar,
mas também que tivesse alguma coisa para guardar, tralhas de Brasília, que é muita tralha que a gente ganha. Então, além dessa questão das tralhas, que o senhor usou essas palavras, também era uma ideia que o senhor pudesse descansar lá no local? Sim. Ok. No depoimento que o senhor prestou em Congonhas... Até hoje tem muita gente que oferece, o Lula quer passar um dia na praia, quer passar um dia no... Sabe? Ok, senhor ex-presidente. Senhor ex-presidente, no depoimento que o senhor prestou no aeroporto de Congonhas, o senhor... No aeroporto de Congonhas... Na condução coercitiva, que foi declarado depois em... Que o fato está validado, né, doutor? O Supremo deu eficácia para frente, né, doutor? Discussão a ser feita. Não é discussão, porque o acordo da STF foi explícito nesse sentido. Mas eu posso prosseguir com minhas perguntas. Senhor ex-presidente, no depoimento que o senhor prestou no aeroporto de Congonhas, o senhor relatou que era uma sacanagem da imprensa sobre a divulgação do sítio, porque aquilo era sigiloso, aquilo era segredo. O que o senhor quis dizer com isso? Eu quero dizer que é o seguinte, que um presidente da República que deixou a presidência da República com 87% de bom e ótimo, não tinha o direito de colocar o pé numa praia, não tinha o direito de colocar um pé no hotel, não tinha o direito de chegar no aeroporto. Sabe? Não tem, se um dia você ficar famoso, você vai perceber o quanto é difícil. Quanto é difícil. Você, na verdade, fica prisioneiro. Tá? Prisioneiro. Tanto que eles sabiam que o lugar que eu me sentia mais confortável era ou no Torto ou no Alvorada. Porque lá eu tinha segurança de que ninguém estava bisbilhotando, sabe, a presidência da República. Tá? É por isso, sabe, que era importante que tivesse isso. Tudo bem, senhor ex-presidente. Senhor ex-presidente, qual é a frequência de utilização do sítio de Atibaia por você e por Dona Marisa? Ah, não sei, querido, não sei. Mas uma média... Se eu estivesse viajando... Sabe, eu ia menos, se eu não estivesse viajando, eu ia mais, e dependendo de quanto que o Jacó poderia ir. Tá. Senhor ex-presidente, o senhor tinha intenção de comprar o sítio? Eu, na verdade, pensei em comprar o sítio para agradar a Dona Marisa em 2016. Eu tive pensando, porque se eu quisesse comprar o sítio, eu tinha dinheiro para comprar o sítio. Acontece que o Jacobitá não pensava em vender o sítio. Ok. O Jacobitá tinha aquilo como patrimônio. Eu queria exibir para o senhor ex-presidente o evento 2, anexo 286, excelência, que é uma minuta de escritura de 2012, em que consta o senhor ex-presidente e a senhora ex-primeira-dama como adquirentes do sítio. Isso em 2012. Isso foi apreendido na sua residência. Lá em 2012, o senhor tinha interesse em comprar o sítio? Não, então por que esse documento foi encontrado na sua casa? Porque também alguém tinha interesse de vender. Alguém tinha interesse de comprar? Sabe? Não. Não? Nem sempre. Mas tem o nome do senhor aí. Não, veja. Ó, se for feita uma minuta, se foi o Fernando Bittar que fez a minuta, ou foi o Jacob Bittar que fez a minuta, sabe? Obviamente que, como eu era amigo deles, eles poderiam ter oferecido para mim. Eu, se quisesse comprar o sítio, eu teria comprado porque eu tinha dinheiro para comprar o sítio. Ok. Eu não comprei o sítio e não comprei em 2016, que teve outra minuta. Ok. E por que esse documento foi encontrado em sua residência, senhor ex-presidente? Ora, porque se a ideia era tentar mostrar que o Lula deveria comprar, deveria ser entregue lá em casa. Tá? Okay. Deveria ser entregue. Isso foi entregue ou para mim, ou para minha mulher, ou para alguém. Ok. Qual é o erro de ter sido montado da minha casa? Foi feito para entregar para nós. Senhor ex-presidente. Se tivesse a casa do vizinho, que era complicado. O senhor Emílio, em depoimento prestado nessa ação penal, relatou que tinha muito apreço pelo senhor. Quem? O senhor Emílio Odebrecht. Ele relatou que tinha muito apreço ao senhor porque o senhor era um homem que sabia ouvir as demandas da organização. E eu por ele. Ok. E, nesse contexto, ele alegou que tratava com você de assuntos da Petrobras e assuntos relacionados ao setor petroquímico. O senhor confirma que tratou desses assuntos com o senhor Emílio Odebrecht? É porque perguntado assim, truncado... Não estou truncado. Pode com calma, senhor presidente. Responder a minha relação com o Emílio Odebrecht. O Emílio era um dos mais competentes empresários brasileiros. Aliás, herança do velho pai dele, que era uma figura excepcional, tá? Que eu tive o prazer de conhecer. Tá? A minha relação com o Emílio era uma relação de um homem preocupado não apenas com o desenvolvimento do Brasil, mas preocupado com o desenvolvimento da economia brasileira em relação ao mundo. O Emílio Odebrecht tinha relação... Quando eu fui candidato em 89, eu já viajava para a América Latina
só tinha 2 embaixadores do Brasil no exterior, na verdade. Um era o representante do Banco do Brasil, que tinha em quase todo lugar, e o outro um representante da Odebrecht. Onde fizesse reunião, tinha lá o cara, ô seu Lula, eu sou representante da Odebrecht. Tá? Então a Odebrecht, ela tinha muita representação na América Latina, e ela tinha muita representação na África. Até porque foi a única empresa que trabalhava em Angola no tempo da Guerra Civil. Ela atendia tanto os interesses do Zé Eduardo, que ganhou a Guerra Civil, quanto do líder da oposição. Sabe? Eles conseguiam conviver. Bom, com base nisso, eu tinha uma relação com o Emílio, uma relação profissional, republicana, decente, digna e respeitosa. Eu posso dizer, procurador, posso dizer, olhando nos seus olhos, que o Emílio Odebrecht, a relação comigo, era uma coisa que o Emílio, toda vez que ia conversar comigo, ele levava, e eu tentava pedir para todos os empresários levarem uma agenda para dizer o que queria conversar. Porque se não leva agenda, começa a contar piada, começa a conversar, daqui a pouco meia hora de audiência acabou. E o Emílio sempre discutiu comigo interesses desse país, interesse da indústria nacional, interesse de política de inovação, interesse de política de investimento do Brasil no exterior. É por isso que eu fui a Angola em dezembro de 2003 e fiz um discurso onde o Estadão fez uma matéria me criticando porque eu dizia que os empresários brasileiros eram covardes, não tinham coragem de investir no interior. Porque o investimento do Brasil no exterior era fincar a bandeira nacional em qualquer país, como fez o Canadá no Brasil no começo do século passado, como fez a Inglaterra no Brasil no começo do século passado, como fez os Estados Unidos, construindo ferrovia hidrelétrica, e eu acho que o Brasil tinha obrigação, e isso eu discutia com o Emílio, discutia com outros empresários, o setor do álcool. Eu passei um tempo tentando convencer o setor sucroalcooleiro a utilizar a África para vender etanol para a Europa. Senhor ex-presidente, o senhor Emílio realmente gostava muito do senhor, ele até ficou envergonhado no Ministério Público, não lembrou a data do seu aniversário. É, grave. E naquela oportunidade... Ele devia ter mandado um presente. Naquela oportunidade, ele apresentou algumas agendas com pautas do setor petroquímico, essas agendas aí que o senhor falou que pedia. Então, ele tratou com o senhor sobre a petroquímica? Não necessariamente. Eu estou perguntando. Na verdade, eu estou perguntando. A pergunta tem um pressuposto que não pode ser... Ele já foi perguntado no começo. O senhor tratou sobre essas questões petroquímicas com ele? Quando? Nessas várias audiências que o senhor teve. Em vários momentos a gente discutia indústria química, petroquímica, óleo, gás. Ótimo. Isso é discutido com todos os empresários. Tudo bem, senhor presidente. Aliás, discutia muito com a Abdib, que era a empresa, e com o Sindicato das Indústrias Pesadas no Brasil. Senhor ex-presidente, posso continuar a perguntar? Pode. Tudo bem. Se o senhor te interromper, se o senhor quiser falar, o senhor pode Não, pedir uma falar. parte. Senhor ex-presidente, o Paulo Gordilho, da OAS, ele relatou também que o Léo Pinheiro gostava muito do senhor e que o senhor tinha ajudado bastante a empresa OAS e que você foi muito importante para o Léo Pinheiro. Como é que foi isso? Deixa eu dizer, sem nenhuma falsa modéstia, todos os empresários deveriam gostar muito de mim. Não, o senhor Léo Pinheiro gostava muito do senhor. Deveriam o Paulo gostar. Gordilho Eu falou. nunca tive coragem de perguntar se eles tinham votado em mim alguma vez, porque acho que nenhum votou em mim. Porque para votar tinha uma questão de pele. E aí o Lula já não cabe mais. Mas todos me tratavam com respeito, todos. Do maior produtor de açúcar e álcool desse país, a maior construtor civil, ao maior banco do Brasil, os bancos, todos me tratavam com muito respeito, porque eles viveram no meu governo o momento de ouro desse país. O Brasil nunca teve tanta credibilidade no exterior, nunca foi tão orgulhoso ter passaporte brasileiro no exterior, nunca se gerou tanto emprego. Eu agora fico com pena quando eu vejo, tem brasileiro indo para Portugal para procurar emprego, tem brasileiro... No meu tempo de governo, as pessoas voltavam de Portugal, voltavam do Japão para trabalhar aqui no Brasil. De tanto emprego que a gente tirou, 20 milhões de empregos. Então, todos eles. A OAS saiu de menos de 20 mil empregados para não sei quantos milhares de empregos. A Odebrecht saiu de não sei quanto para quase 200 e pouco mil empregados. A Petrobras saiu de 30 para 80. Então, todos, na verdade, todos eles deveriam, me agradecer pelo período que o Brasil viveu no meu governo. Então, gostar de mim, eu não diria que é obrigação. Okay, mas é um dever deles. E aí o seu Léo Pinheiro falou, olha, o Lula foi muito importante para a OAS, ele nos ajudou. Como que foi isso, senhor presidente? Porque a quantidade de obras,
Só, procurador, quando eu cheguei na presidência da República, esse país era tratado como se fosse uma republiqueta de bananas. Eu lembro de uma briga que eu tive quando o presidente do BNDES e o presidente da Petrobras diziam que esse país não tinha capacidade de produzir navios. Em relação a essa especificamente. Hein? Em relação Não, à não, empresa OAS. é que sabe o que acontece? Não tem uma relação de ajudar um. Foi ajudada a economia brasileira. O senhor lembra que nós terminamos o meu mandato crescendo a 7,5%. O comércio varejista chegou a quase 14%. Nunca os pobres foram. Sabe, até nesses shoppings aqui de Curitiba, dos ricos, os pobres passaram a frequentar. O pobre não queria mais ir em feira popular, queria ir no lugar que o pobre tem direito de ir. E esse país virou outro país. Então não é nada específico à OAS, é A todas as a empresas, empresa. todas elas. O Léo Pinheiro gostava Pode do pensar. senhor, como todos os empresários Agora deveriam todos gostar. deviam. Eu acho que todos me respeitavam profundamente e eu os respeitava profundamente. Ok, senhor presidente. E duvido ainda, procurador, duvido, para terminar, eu duvido que você encontre um empresário, mesmo esse da Van que ajudou o Collor agora com o Zap, se esse cara um dia foi procurado pelo Lula para pedir 5 centavos. Porque a relação de respeito que eu adquiri com eles e que impunha a eles não admitia que qualquer empresário conversasse comigo sobre 5 centavos. E não admitia quem frequentasse a minha casa discutir negócio, sabe, de governo. Governo eu discutia até a meia-noite dentro do palácio. Quando eu ia para casa cuidar da minha família. Senhor presidente, o Bunlai, no depoimento que foi aproveitado nesses autos, ele alegou que efetuou um empréstimo no Banco Chain e isso estava causando vários problemas para ele, que ele estava impossibilitado de operar com bancos, estava incluído no CADIM. Ele chegou a confidenciar isso com o senhor? Eu vi a denúncia pelos jornais. E o Bunlai conversar... Somente ele é que sabe se ele pegou dinheiro com quem quer que seja com o Chain, com o Itaú. Tá? E esses problemas pessoais que ele teve com esse empréstimo? Hein? Esses problemas pessoais que ele teve com o empréstimo? Eu não sei qual é o problema pessoal que ele Ele não teve. comentou com o senhor. Hein? Ele não comentou com o senhor esses Também não sei. problemas. Ok. Ele sabia que era proibido discutir qualquer assunto que não fosse a relação familiar. Senhor presidente, nos e-mails apreendidos no Instituto Lula, diversos encontros do senhor Bunlai com o senhor, entre eles eu vou citar alguns. No dia 6 de março de 2014, o senhor Bunlai e o senhor encontraram com o embaixador do Catar. Por qual motivo esse encontro do Bunlai com o senhor? Procurador, sabe que perguntar uma reunião de um ex-presidente da República com um empresário ou com um embaixador, eu certamente recebi mais empresários no Instituto do que eu recebia com o presidente da República, que eu tinha mais tempo livre. E todas as pessoas que me procuravam para discutir, sabe, como nós vamos fazer o Brasil voltar a crescer, como nós vamos fazer com que a economia do Brasil volte a ser respeitada. Olha, se alguém trouxe alguém do Catar, eu não sei se foi para discutir o assunto de Olimpíadas ou de futebol, mas eu não sei se teve o embaixador do Catar comigo. Se tiver na minha agenda, deve ter tido alguma razão. Mas eu recebi muitos empresários. Okay. Recebi muitos empresários, muitos embaixadores, muitos ex-presidentes, muitos primeiros-ministros. Existe um encontro também do senhor Bunlai e o senhor André Esteves com o senhor no Instituto Lula. Qual motivo teria esse Só pela ordem, encontro? excelência, na verdade, existe um apontamento, não necessariamente a existência do Eu vou encontro. corrigir a Não pergunta, sei, senhor não ex-presidente. sei. Existe um apontamento de um encontro do Não sei, senhor não- com não André sei, Esteves e com o não sei, Bunlai. Não lembro se eu tive com o André Esteves. Ok. Junto com o Bunlai. Senhor ex-presidente, existe um apontamento quanto a isso. Por qual Eu não motivo sei você acha se que pode tive. ter tido um assunto em comum? Sabe? Algum assunto em comum que o senhor possa ter tido com eles? Se teve algum assunto em comum que eu não sei, deve ter sido o Zé Carlos Bunlai em dificuldade econômica, querendo que o BTG salvasse a empresa, como todo mundo fazia. Ok, E nem senhor. sempre salvava. Ok, senhor ex-presidente. Senhor ex-presidente, Mas ele deve ter dito para você o que ele queria. não, mas eu estou perguntando para o senhor. Ah, não.
Senhor ex-presidente, o senhor estava na reunião, segundo o apontamento, como bem lembrou o doutor Cristiano Zanin. Senhor ex-presidente, o senhor tem ciência desse empréstimo, então, que o Bunlai fez com partidos em favor do Partido dos Trabalhadores, com o Chaim? Tomou conhecimento disso? Não. Nunca ouviu falar? Conhecimento pela imprensa. E quando você tomou esse conhecimento? Quando começou a denúncia. Ok. E o senhor tem conhecimento que a Chaim foi favorecida em contratos na Petrobras? Não acredito. Não acredito? Por qual motivo? Porque tudo que vocês falam da Petrobras, eu digo que vocês falam porque às vezes a Petrobras é tratada como se fosse uma merreca, uma porcaria de empresa. E a Petrobras é uma empresa que tem uma governança respeitada no mundo inteiro. A Petrobras, ela inclusive tem o controle, depois do meu governo, ela tem o controle da Controladoria Geral da República. Então a Petrobras é uma coisa muito séria. Qualquer coisa que é decidida na Petrobras passa pela mão de 500 pessoas. Sabe na mão de quem não passa? Do governo. Mas, senhor presidente, apesar de todo esse rigor aí da controladoria interna da Petrobras, várias pessoas, inclusive como colocou a sua excelentíssima juíza, devolveram aqui milhões e milhões de dólares que eram fruto de propinas. E mesmo nessas condições, o senhor não acredita que houve um favorecimento da Chaim? Veja, se houve a corrupção da Petrobras, que dizem que houve, essas pessoas têm que ser presas, sabe, e têm que pagar o que pegaram. Tá? Isso está totalmente correto. O que eu acho é que isso não é por conta, sabe, de investigação, de licitação, que ela é feita com rigor. Sabe, se depois que estão lá dentro alguém, por exemplo, eu disse aqui para o juiz Moro que só tinha um brasileiro que sabia que o Paulo Roberto era o que foi, era o Moro. Porque como ele teve uma relação com o Youssef durante muitos anos, e o Youssef era o cara, então ele conhecia que era o Paulo Roberto, ninguém mais conhecia. Só se sabia que ele era um funcionário de 30 anos de carreira. Então se alguém, depois que entrou, virou ladrão, ou se alguém, sabe, participou de uma licitação honesta e ganhou, e depois resolveu daquele problema pagar a propina, eu, sinceramente, a palavra propina também é uma coisa nova no dicionário brasileiro, porque eu acho que teve muita gente, é opinião minha, fazendo evasão fiscal e depois encontrou muito mais cômodo achar um culpado, que era a tese da concussão. Arruma um culpado, joga em cima dele e livra a sua cara. E o senhor tomou conhecimento como foi quitado esse empréstimo do Bunlai com o Chaim? O senhor tomou conhecimento? Não, porque o Bunlai não tinha que prestar conta para mim. Tá, mas o senhor não tomou conhecimento. Conta para a Receita Federal. Ok. Senhor ex-presidente, o senhor tomou conhecimento que o Bunlai efetuou as obras no sítio, no Atibaia? Não. Não tomou em nenhum momento? Não. Nenhum momento? Nenhum momento. Já perguntou, já Em nenhum momento o senhor indagou, quando você teve encontro com ele, sobre o custo dessas obras? Em nenhum momento, quando o senhor encontrou com ele, o senhor indagou sobre o custo de obras? Não, porque não era, o sítio não era meu, eu não tenho obrigação de perguntar e de saber. Senhor ex-presidente, nos e-mails apreendidos no Instituto Lula, há registro de encontros com o senhor com o Bunlai em 2011, em 16 de janeiro de 2012, em 29 de março de 2012, em 12 de junho de 2012, em 3 de julho de 2012, e 28 registros de apontamentos de encontros entre o senhor e o Bunlai no Instituto Lula. 2012, 28 de agosto de 2012, 3 de setembro de 2012, 19 de dezembro de 2012, 6 de março de 2014. Nesses diversos encontros, o senhor nunca indagou ele sobre essas obras que ele fez no sítio? A minha relação de amizade com o Bunlai não permitia. Não permitia? Que eu desse a ele qualquer ousadia de falar qualquer coisa de dinheiro comigo. Ok, senhor ex-presidente. Se o Zé Carlos Bunlai fosse ao Instituto, o Zé Carlos Bunlai era aposentado, morava em São Paulo e poderia ir no Instituto quantas vezes ele quisesse. Ok. Senhor ex-presidente, o senhor falou que a imprensa, depois que a imprensa divulgou isso, o senhor tomou conhecimento, não foi isso? Foi. E na divulgação da imprensa está lá a questão do Bunlai, que tinha feito as obras para o senhor. Depois dessa divulgação, o senhor não perguntou para ele sobre isso, não quis pagar por essas obras? Não perguntei porque o sítio tem dono. O dono do sítio chama-se Fernando Bittar. E o senhor perguntou para o Fernando Bittar? É que vocês começaram dizendo que era meu sítio. Eu estranhei agora a doutora juíza dizer que... Eu estranhei porque eu passei 4 anos apanhando porque o sítio era meu. E agora o sítio desapareceu. Eu também estranhei, senhor presidente, porque a denúncia está lá há muito tempo, a sua defesa poderia ter te explicado isso. Se ela não fez, infelizmente não é um papel do Ministério Público. O Ministério Público
Está dizendo até que a questão da propriedade da empresa ainda está sendo investigada, não tem isso? É essa ressalva. Então o Ministério Público que fez está, na verdade, mas a mesma coisa. É dito, mas não é essa acusação. Não, a mesma coisa aconteceu, procurador, a mesma coisa aconteceu, veja, a mesma coisa aconteceu, eu tô há muitos anos... Senhor presidente, se você não tiver satisfeito... Não tem, pera um pouquinho, não tem nenhum ser humano nesse país que tenha apanhado mais da imprensa do que eu por mentiras contadas a meu respeito. E eu, com 73 anos, faço um esforço muito grande de não perder o humor, de não deixar que o ódio tome conta de mim, porque eu acredito que nós vamos ainda, neste país, provar quem está com a verdade e quem está mentindo. Então, eu passei, sabe, um monte de tempo, sabe? O Lula é dono de uma chácara, eu falava, não sou, gente, o Lula é dono, eu não sou. Agora, nem da chácara me perguntaram mais, porque não é minha. Foram perguntar de uma obra, de uma chácara que não é minha. A mesma coisa aconteceu, procurador, você sabe disso, do apartamento. Eu passei 5 anos dentro do apartamento, não é meu, não é meu, não é meu. Aí o que aconteceu com o apartamento? O Moro dá um julgamento aqui. Eu sou acusado por fato indeterminado. O apartamento não tem que a Petrobras, mas eu estou no Lava Jato. E foi colocado na Lava Jato pelo Ministério Público só para me trazer para cá. Senhor presidente, posso fazer o questionamento? O senhor deveria aguardar a resposta dele. Ele está fugindo ao tema, doutor. Ele está fugindo ao tema, doutor. É só isso, é só isso. Compreenda que, embora eu tenha um casco duro, eu respeito o senhor, senhor presidente. Se uma bala pega no mesmo lugar, muitas vezes machuca. E eu estou cansado. Eu estou cansado de mentira. A mentira é contada aqui e é transformada em verdade pela imprensa. Senhor presidente, tenho o maior respeito pelo senhor. O senhor está aqui para se defender e a oportunidade do senhor é essa. Se o senhor quiser ficar em silêncio, o senhor tem essa oportunidade. Sabe por que eu não posso me defender aqui? Sabe por quê? Porque quando vocês dizem uma coisa, dá 20 minutos no Jornal Nacional. Esse moço aqui, que é meu advogado, ele dá uma resposta, não passa 2 segundos. Senhor presidente, então é uma desproporção isso. Nós vivemos na democracia, o processo é público. Mas eu posso questionar o senhor? A democracia é mais para um do que para os outros. Não, uma questão de ordem, excelência. Não, doutor. É uma questão de ordem. Eu acho que isso está previsto em lei. Uma questão de ordem. Que questão de ordem? Seja a questão de ordem é a seguinte. Vossa Excelência, a pedido do Ministério Público, inclusive, contra a posição da defesa, disse que vai aproveitar um depoimento relativo ao caso Triplex. Então o senhor presidente estava, inclusive, fazendo referência ao caso que Vossa Excelência decidiu aproveitar o depoimento. Então, me parece que aproveitar o depoimento sem dar a ele a oportunidade de falar sobre o assunto configura um cessamento de defesa. Esse fato já está julgado, senhor eu diria a Vossa Excelência... Senhor Cristiano, o que vai ser aproveitado daquele depoimento são os fatos relativos a essa denúncia, mas não a relativa ao triplex. E ele está atacando algo que já foi decidido. Certo, mas não dá para pensar uma coisa em detrimento de outra. Então vamos para a próxima pergunta. Eu só pediria a Vossa Excelência, educadamente e cordialmente, que fosse possível o depoente, nesse ato que ele pode fazer a sua autodefesa, que ele pudesse completar as respostas e desenvolver os raciocínios necessários para a concretude do ato. Mas se ele fugir do assunto e começar com um discurso político, doutor, infelizmente eu estou comandando a audiência, eu vou ter que cortar. Doutora, inclusive, o problema é que esse assunto não tem um tema específico, porque inventou-se 2 palavras mágicas, o PowerPoint e o contexto. Isso já foi passado e nessas no passado. 2 palavras parece uma caçamba de jogar problema. Vamos às perguntas. Então tudo está dentro do contexto, porque a mentira tem que ser... Senhor presidente, o senhor está aqui para se defender, o senhor fique tranquilo, se for mentira, se for mentira, o órgão acusador do Ministério Público ele não tem interesse em condenar pessoas por fatos que são falsos. Então o senhor fique tranquilo com relação a isso. Vocês já conseguiram até me tirar do processo eleitoral. Senhor presidente, não foi... Porque sabia que se eu fosse candidato eu ganhava no primeiro turno das eleições. A primeira coisa foi me condenar de forma apressada para me tirar. Pelo Quem tempo. tirou? Retomando o depoimento do senhor ex-presidente, passa a palavra ao Ministério Público. Senhor ex-presidente, retomando a pergunta que o senhor não respondeu, e o senhor tem o direito de não responder se não quiser, em abril de 2015 houve uma matéria da Veja dando notícia dessas obras em favor do senhor no sítio de Atibaia. Eu pergunto, o senhor, naquela oportunidade, conversou com o Bulay sobre isso ou procurou ele para pagar por essas obras? O senhor sabe quanto tempo faz que esse que vos fala não lê a Veja?
Mas o senhor falou que tomou conhecimento pela imprensa, senhor vice-presidente. Não importa, mas o senhor tomou... Eu não tomei, não falei, porque não tinha o que falar. Tá, não importa o veículo que divulgou. O senhor falou que tomou conhecimento pela imprensa. Que a Veja falava, que a Folha falava, que o Estadão falava, que a Globo falava. O dia que prender o amigo do Lula, o empresário, aí ele vai quebrar a cara. O dia que prender o Bulay, ele vai ver o que vai acontecer. Prenderam o Bulay. E o que aconteceu? Nada. Porque o Bulay não tem nada para falar de mim. Senhor presidente, o que eu pergunto ao senhor é, depois que foi veiculada essa notícia que o senhor disse há pouco que tomou conhecimento, não, o senhor perguntou... Ele não disse, ele disse, fez referência à imprensa em geral. A imprensa em geral. Vossa E ele falou que fez referência à Veja. Tá, mas e ele já disse que não lê a Veja há muito tempo. Doutor, no início do depoimento, o senhor ex-presidente falou que tomou conhecimento dos fatos pela imprensa. Em diversas oportunidades ele disse que tomou conhecimento pela imprensa. E eu pergunto, após o senhor tomar pela imprensa o conhecimento, o senhor perguntou ao Bulay o porquê que ele fez as obras ou quis pagar pelas obras? Nunca perguntei nem pro Bulay, nem pra ninguém. Nem pro senhor Fernando Bittar? Eu não sou daquele cidadão que entra na casa dos outros e vai abrindo a geladeira. Senhor ex-presidente. Ora, eu respeito, o cara tem a propriedade. O cara me emprestava a propriedade. Eu usava a propriedade. Eu vou ficar perguntando o que você fez. Senhor ex-presidente. O que fez. Isso não faz parte. O senhor perguntou isso para o senhor Fernando Bittar? Nunca perguntei. O senhor perguntou, conversou isso com... também nunca me falaram. Ok. Eles é que deveriam tomar a iniciativa e me falar. Como eles não tinham obrigação de me falar, eu não tinha obrigação de perguntar. Tudo bem. Porque tem um tipo de gente xereta, né? Tem um tipo de gente que chega na casa do outro, quer perguntar quem fez aquilo, quem comprou aquilo. Sabe? Eu não faço. Senhor ex-presidente... Se o dono me fala, eu ouço. Ok. Senhor ex-presidente, o seu nome estava exposto na mídia em relação a esse assunto específico. O senhor chegou a conversar isso com a sua esposa? Não. Não? Não. Não dialogou com a sua esposa sobre isso? Não. Ok, senhor ex-presidente. Só um minuto de silêncio. Senhor ex-presidente, em depoimento prestado na ação penal do Instituto Lula, que foi aproveitado, o senhor relatou que conhecia o senhor Rogério Aurélio Pimentel. Depoimento na ação penal do Triplex. O senhor relatou no depoimento que conhecia o senhor Rogério Aurélio Pimentel. O senhor confirma isso? Eu só não sabia que era Rogério, eu sabia que era Aurélio. Ok. Ele trabalhou comigo desde a campanha de 89. Ele era segurança do metrô. Houve uma dispensa muito grande no metrô e ele e outros companheiros foram trabalhar na minha campanha de 89. Aí trabalharam, depois eu perdi as eleições, você sabe que eu perdi 3 eleições, ou seja, depois ele voltou a trabalhar comigo. Quando eu fui eleito presidente, o Aurélio foi para Brasília e ele ficou trabalhando à disposição da dona Marisa, porque eu fiquei subordinado à orientação das Forças Armadas Brasileiras, era o Exército que... Mas o Aurélio é meu amigo há muito tempo. Ok. E nesse contexto, inclusive, de amizade, o senhor tomou conhecimento que ele acompanhou as obras e reformas efetuadas lá no sítio de Atibaia pelo senhor Bulay? Ele fez o quê? Ele acompanhou as obras e reformas do sítio. Olha, eu acho que o companheiro Aurélio deve ter ido muitas vezes ao sítio, porque a dona Marisa, às vezes, mandava ele ao sítio fazer as coisas. Ok. O senhor tinha conhecimento disso, então, que ela pedia ele para ir lá? Eu não ia. O meu pessoal não ia. Se ela ia com ele, ou ele ia lá fazer as coisas. Ok. E ele acompanhou essas obras de reforma do Bulay? Não sei, querido. Okay. Não sei se ele acompanhou a obra. Senhor ex-presidente, o senhor tomou conhecimento que a Odebrecht efetuou as obras lá quando? Ei? Quando o senhor tomou conhecimento que a Odebrecht fez obras no sítio de Atibaia para o senhor? Quando a imprensa começou a falar, quando todo mundo começou a falar. Ok. Quando a imprensa começou a falar, senhor ex-presidente, o senhor procurou o senhor Emílio Odebrecht para pagar pelos valores das obras? Não porque, veja, eu vou repetir. A chácara não é minha. Ok. Tá? Portanto, quem tinha que falar de obra da chácara era quem era dono da chácara. Ok. Por que eu tinha que falar com o Emílio? Senhor ex-presidente, eu estou só te questionando. Não, eu sei, mas por que eu tinha que falar com o Emílio? Senhor ex-presidente, o senhor perguntou ao senhor Fernando Bittar se ele tinha pago por essas obras? Acabei de falar. Eu nunca perguntei para ninguém, porque não era da minha competência perguntar. O senhor conversou sobre isso com a Marisa? Eu já repeti outra vez. Não está repetindo, porque... Não é, senhor presidente, só colocar uma questão. Às vezes eu sei qual é. Não é repetido, senhor ex-presidente, porque uma hora eu perguntei do Bulay e agora estou perguntando do Odebrecht. O assunto é outro. A competência de vocês é tão grande. Vocês são tão competentes, às vezes, que vocês fazem a mesma pergunta 10 vezes.
E eu... Senhor presidente, nós não estamos aqui para querer prejudicar o senhor nem para confundir o senhor. Eu estou aqui fazendo perguntas temporalmente Mas vamos definir relacionadas. isso. Veja, eu nunca conversei com ninguém sobre as obras do sítio de Atibaia, porque eu queria provar que o sítio não era meu. E hoje, aqui, nessa tribuna, vocês me deram o testemunho. O sítio não é do seu Lula. Senhor vice-presidente, graças a Deus. Eu vou Eu não continuar falei minhas nem perguntas. Isso, nem isso. Eu falei que a acusação que é imposta ao senhor nesse processo não é de Bom, propriedade do pelo sítio. menos ninguém É me fez diferente. pergunta se eu era dono do sítio. Eu perguntei para o Ministério Público. Não é essa Eu pensei que eu vim denúncia, aqui não é prestar um disso que o senhor depoimento tá se- porque o sítio era meu. O sítio não é meu. Senhor ex-presidente, o senhor Rogério Aurélio Pimentel, ele acompanhando as obras lá do sítio, ele fez pagamentos de fornecedores no dos materiais de construção de Atibaia. O senhor tem ciência disso, sabe se isso ocorreu? Não. Ok. O senhor sabe, senhor ex-presidente, que tomou conhecimento que a Odebrecht participou dessas obras, que o senhor falou que tomou conhecimento pela imprensa. O senhor sabe qual o motivo que ela não quis aparecer como executora das obras? Não sei. Ok. Já prestaram depoimento, deve ter falado. Ok. Senhor ex-presidente, o senhor confirmou há pouco que o senhor tinha uma relação antiga com o senhor Léo Pinheiro, não é isso? E o senhor foi indagado sobre diversos encontros com ele na ação do Instituto Lula, sobre encontros com o Léo Pinheiro lá no Instituto. O senhor confirma encontros com ele lá? Ok. Então, com o Léo e com muitos outros empresários. Ok. Se interessar para você, eu posso mandar fazer uma relação da minha agenda com todos os empresários que eu me reuni de 2011 a 2014 e entregar para o Ministério Público. Ok, senhor ex-presidente. Senhor ex-presidente, em depoimento prestado nos autos, o senhor Léo Pinheiro disse que o senhor presidente o chamou lá no Instituto uma certa ocasião e pediu a ele a reforma de uma cozinha no sítio de Atibaia. O senhor se recorda desse episódio? Não é verdade. Não é verdade? Não é verdade. Ok. Senhor ex-presidente, em depoimento prestado na ação penal do Triplex, o senhor foi indagado se o Léo Pinheiro visitou o seu apartamento em São Bernardo do Campo. E o senhor disse que sim. O senhor confirma? Eu disse que não me lembrava, Ok. mas como ele tinha dito que tinha ido, eu não queria desmenti-lo. Ok, eu vou ler a parte do depoimento. O senhor foi questionado. Perfeito. Alguma vez o senhor Léo Pinheiro visitou o senhor em seu apartamento em São Bernardo do Campo? Luiz Inácio Lula Silva visitou. Aí eu pergunto, ele visitou o senhor? Não, nós temos que reler esse trecho, Ok. porque não é isso que consta. Tá, A resposta estou lendo dele, aqui, doutor. vamos reler porque é importante. Pô, não tem problemas. Eu lembro que eu fui perguntado um tempo se o Léo tinha ido na minha casa discutir projeto de cozinha. Eu disse que não me lembrava, mas se o Léo tinha dito que tinha ido, eu não ia desmenti-lo. Deixa eu ver. Foi isso. Eu não sei, mas eu fui. Eu sei que foi no resposta, Triplex. Doutor, é a seguinte: eu nem me lembrava da visita. Essa começa assim a resposta. Eu vi no depoimento dele, ele dizia que foi lá em casa. E depois eu vi o doutor Paulo, que eu não sabia que era o Paulo Gordilho. Que disse que foi lá em casa. Tá aqui, transcrito, Como os dois na página disseram- 86, visitou. Como os dois disseram, eu não me lembro. Mas se eles disseram, e eu também não quero desmenti-los, sabe, se foram, Essa sabe, página que foram. o senhor está é qual? E doutor? qual é É- o crime que cometia? Esta Nenhum, senhor esta presidente. é a resposta, porque essa técnica, doutor, é assim. Não tem técnica são nenhuma, repetidas doutor. as perguntas, é o que está na Folha 97. Então, Doutor, não essa tem foi a técnica resposta nenhuma. dada Não tem, aqui. não tem técnica nenhuma. Eu só estou indagando. Essa- E ele essa tem a resposta oportunidade de foi dizer se dada. encontrou com ele com ou não. Com... Mas é que a premissa que Vossa Excelência colocou. Tá, Doutor, sem eu li- premissa, eu, doutor, sem premissa. eu li o- Objetivamente, eu li o senhor depoimento, lembra doutor. do senhor Léo Pinheiro e do seu Paulo Gordilho Eu no disse, seu eu não apartamento, lembro sem que eles premissa. tenham ido, mas se eles fossem, não há crime nenhum. Tá. E se eles disseram que foram, Aí o senhor disse, eu acho que eles tinham ido discutir a questão da cozinha, que também não é assunto para discutir agora, lá de Atibaia, eu acho. O senhor lembra disso? não. Lembra de ter falado isso no seu depoimento Não. do Triplex? Não? O senhor não lembra de ter falado isso com ele? Não lembro. Ok. Acabei de falar, são Ok. sucessivamente repetidas as perguntas para se tentar obter uma Não estou resposta. tentando obter nada, Mas senhor. Vossa Excelência acabou de repetir. Não estou tentando obter nada, senhor doutor Cristiano Zanin. Senhor ex-presidente,
Nos autos aqui, a gente percebeu vários encontros que o senhor teve com o Léo Pinheiro no sítio. Desculpa, vários encontros que o senhor teve com o Léo Pinheiro no Instituto Lula. E, para ser mais honesto, vários apontamentos de encontros, como o Dr. Cristiano Zanin havia observado. A exemplo de encontro nos dias 3 de setembro, 31 de março de 2013, 31 de março de 2014, 3 de junho de 2014, 25 de julho de 2014, 13 de outubro de 2014 e 10 de novembro de 2014. Foi ouvido aqui nos autos uma testemunha da arrolada pelo Léo Pinheiro, o senhor Misael, e disse que nesse período ele estava trabalhando lá no sítio. O senhor em algum momento conversou com o Léo Pinheiro e procurou ele para pagar por essas reformas, na medida que o senhor encontrava com ele quando um funcionário da OAS estava trabalhando no sítio? Eu já disse que nunca conversei com o Léo sobre dinheiro de reforma e pagamento. Porque eu partia do pressuposto que o Léo, que era o interessado, que não recebeu, se não tivesse recebido, deveria se queixar. Ok. Sabe? E o senhor, Você como... nunca falou nada? E o senhor, como nesse tempo um ex-agente público, o senhor não quis, Ok. nesse tempo, em 2014, o senhor não quis pagar por essas obras a pretexto do senhor ter processado depois? Eu não quis pagar, não. Eu não sabia se tinha sido pago, porque não fui eu que tratei de acompanhar as obras. Partia do pressuposto que tinha sido pago. E se não tivesse sido pago, o Léo deveria ter reclamado. Se o Léo não reclamou, Ok. na minha cabeça, não E, tinha dito. e o senhor tinha ciência que nessa época desses encontros tinha pessoa do OAS lá no sítio? Não. Mas o senhor está acabando de falar Não dessa tinha forma. pessoa do AF. Eu disse para você que eu não fui nenhuma vez no sítio quando tinha gente lá. Quando que era essa vez que o senhor eu não foi? sei, eu não sei. Nem em 2014, Eu posso precisar e depois lhe mandar a data precisa. Eu vou te ajudar um pouquinho, senhor presidente. Na época da Copa do Mundo ali, o senhor, de 2014, Brasil jogando a Copa, o senhor estava indo no sítio ou estava em reformas? Ah, não lembro, querido. Não lembro. Ok, senhor presidente. O que estava em reforma era a seleção brasileira. Ok, e o sítio de Atibaia estava em Depois do reforma? 7-1. Você viu algum jogo da Copa do Mundo no sítio, de 2014? Excelência, É pertinente a pergunta pelo lapso temporal. Acho que não, doutor. acho que não, querido. Acho que não. Por que, senhor presidente? Porque eu vim em casa. Ok. Senhor presidente, em depoimento, o senhor Fernando Bittar alegou o seguinte, que o senhor presidente ex-presidente Marisa efetuaria o pagamento destas obras, já que foram realizados em benefício deles. Ele achava. Que ele achava. É porque não tem a transcrição, doutor. Tudo bem, sim. Ainda que fosse... O áudio ontem você não falou que eles pagaram. Falou que ele falou para a Maísa e na cabeça dele ele achava que eles pagariam. Então, senhor ex-presidente, o senhor Fernando Bittar disse que na cabeça dele achava que a senhora Marisa, o senhor ia pagar pelas obras. O senhor poderia explicar isso, por gentileza? Por que ele achou Não, isso? Tem que explicar. Ele fala e você quer que eu explique? Mas por qual motivo ele teria essa intenção ou esse pensamento? Ele teve ontem de ontem, ele fez um depoimento longo. Eu espero que o procurador tenha procurado e tirado toda a dúvida dele. Ok, agora eu estou perguntando para o senhor. Não, eu não sei. Ok. Senhor ex-presidente, o senhor sabe porque, além da Odebrecht, a OAS e o Burline não apareceram ostensivamente nessas obras? Não sei. E nem tiveram notas fiscais Não sei. emitidas no nome delas? Ok. Senhor ex-presidente, poucos dias depois que saiu a matéria foi veiculado pela imprensa. Está lendo a Veja, hein? Não é bom, Não não. estou lendo a Veja, não. Eu estou lendo os fatos do sítio e isso foi reportado. Senhor ex-presidente, pouco tempo depois que foi veiculado pela grande mídia que o senhor era beneficiário de obras no sítio, o senhor falou por telefone, segundo a quebra telefônica decretada nos autos 505.978/11/2016, relacionada a esses autos, o senhor falou com o Emílio Odebrecht por intermédio do telefone do senhor Valmir Moraes por telefone. O senhor usava o telefone do Valmir Moraes para falar com pessoas? O companheiro Moraes é o tenente do Exército que me acompanha 24 horas por dia. Ok, em depoimento anterior o senhor disse que por vezes usava o telefone dele. Posso falar o telefone de qualquer segurança que está comigo. Ok. Eu não uso celular.
Ok, e nesse contexto, houve ligações originadas desse telefone para o senhor Emílio Odebrecht em 1 de maio de 2015. Uma ligação durou 38 segundos e a outra durou 28 segundos. O senhor questionou ele sobre essas obras no sítio de Atibaia? Qual é o crime de eu telefonar para o Emílio? Nenhuma, eu tô Qual é perguntando. a suspeita? Nenhuma, eu só estou perguntando se Então- o senhor questionou na oportunidade Não questionei. sobre essas obras. Não questionei porque eu já disse para você, não me interessava as obras de Atibaia. Ok, senhor presidente. Vamos continuar aqui, senhor presidente. Senhor ex-presidente, o senhor conhece o Alexandrino Alencar? Conheço. O senhor chegou a viajar com ele em alguma oportunidade? Ele viajou comigo uma vez. Para onde? Eu penso que foi para a África. Para o Panamá, talvez? Pode ser. Ok, Ele viajou uma vez. ok. Senhor ex-presidente, no caso do triplex, o senhor alegava que as obras de melhoria do apartamento não foram para o senhor, argumento que nem é lá. Agora, senhor presidente, o senhor constantemente estava no sítio, mantinha lá bens pessoais de toda a ordem e os empresários alegavam que a obra era vinculada ao senhor. Eu gostaria que o senhor explicasse por que o senhor entende que as obras não eram para o senhor. Se você invadir um quarto de hotel que eu estou, você vai encontrar todos os meus pertences lá. É meu esse quarto? Eu estou perguntando das obras, Então, senhor veja, presidente. deixa eu lhe falar Só uma esclarecer a pergunta. Eu estou perguntando das obras que foram efetuadas em seu benefício. Agora, Ele constantemente... só fez uma pergunta diferente. Então, eu estou corrigindo a pergunta. Eu vou corrigir a pergunta, senhor doutor Cristiano Zanin. Senhor presidente, no caso do triplex, o senhor alegava que as obras de melhorias lá não eram para o senhor, argumento que nem é lá. Agora, senhor presidente, constantemente o senhor estava no sítio, mantinha lá bens pessoais de toda a ordem e os empresários alegaram que as obras eram vinculadas ao senhor. Como o senhor explica isso, senhor ex-presidente? Bom, primeiro, nenhum empresário disse que as obras eram vinculadas a mim. Odebrecht, Léo Pinheiro, sim, e o você Conrado hoje- também falou que a Marisa pediu. Segundo, você hoje me dá um testemunho de que o sítio não é meu. Isso é a conclusão do senhor, senhor Não, minha ex-presidente. conclusão, minha, vocês não perguntaram nada do sítio. Senhor ex-presidente, Eu vim aqui pensando que vocês iam me desmoralizar, pegar uma escritura, mostrar que eu paguei, Não. que eu recebi. Não, vocês não fizeram nada disso. Senhor ex-presidente, ninguém aqui quer desmoralizar o senhor. Quer. Se o senhor não sabe o objeto da ação, é um problema da defesa técnica do senhor. Se o senhor se sentir indefeso, o senhor pode chamar a Defensoria Pública. Mas, senhor ex-presidente, Ele não está sabendo a acusação que é feita a ele. senhor Ele está tentando se ex-presidente, defender de uma coisa e a acusação é outra. se o senhor acusação se é outra. sentir indefeso, o senhor pode chamar a Defensoria Pública, mas a pergunta é, senhor ex-presidente. A denúncia Os não faz empresários- diferença, a denúncia tem uma ressalva. de Mas a que denúncia, o objeto da haveria denúncia... uma investigação sobre... A propriedade. É, senhor Zanin, mas se o senhor não entendeu a denúncia, eu não posso ficar te explicando toda hora. Então, eu gostaria Vossa de Excelência falar o parte da seguinte. premissa de que Vossa Excelência escreve é muito claro. Eh, Vossa senhor Excelência Zanin, não pode chegar a essa conclusão. Senhor Cristiano Zanin, principalmente numa denúncia eu não como estou chegando a essa. conclusão nenhuma. Eu estou falando do objeto da ação penal, que são obras de reforma, de melhoria do presidente para o presidente da República, e o Ministério Federal tem que provar isso, eu tenho ciência disso. O senhor não precisa ensinar padre a rezar a missa. Certo. Mas Nem o vamos senhor lá. Pode concluir, nem o senhor quer Nem pode nos eu ensinar e nem Mas ele pretendo. e nem fazer cliente do considerações sobre... Eu sou a juíza. Nem Eu sou a pretendo. juíza, mas ele falou que não sabe do que está sendo acusado. Eu Nem li a pretendo, denúncia senhor Zanin. e entendi que ele não está sendo Procurador, acusado se me nesse dá processo licença, de ser enquanto- proprietário. E ele veio aqui dizendo desde o início que ele está sendo acusado. Está e não está, porque se ler a denúncia vai... Mas não é esse o fato. Se é eu vou apontado repetir como a fato pergunta, criminoso. Enquanto, Senhor presidente, eu vou repetir a enquanto pergunta. a cabeça reflete que eu vou ao banheiro. que eu- A gente aguarda e eu volto e repito a pergunta.